É isso aí, sente-se à mesa. Sou Daniel Coelho, você está no Proposições. Eu estou muito feliz de poder viver esse dia aqui, muito contente. Estava comentando agora da graça que Deus tem dado para nós, de receber gente tão querida, tão especial e, de fato, pessoas que têm nos ensinado acerca do Evangelho, das Escrituras, e é isso aí. Então, antes da gente seguir com esse episódio, aquelas pedidas básicas, né? Por favor, curta, comente, compartilhe e envie esse programa aí para pelo menos 5 pessoas que você sabe que vai ser assim profundamente impactado pela vida desse querido irmão que tem assim representado a gente, o nosso povo, com tanta autoridade. Então, editor, solta a vinheta. É isso aí, gente, estamos aqui, já falei pra vocês aí um pouquinho desse convidado ilustre, temos plateia aqui, uma salva de palmas, plateia. A galera veio me ver, eu tô assim, lisonjeado, eu e a Jael, ela é minha madrinha de casamento, faz 70, esse eu acho que é o número 69, esse episódio aqui, e ela sempre quis vir, mas calhou dela vir quando você veio, foi Olha uma só. coincidência, o Bruno também, um amigo lá de Goiânia, falou: Dani, eu gosto tanto de você, mas eu vou esperar alguém melhor pra... Senhoras e senhores, é Bruno, que alegria estar aqui com você. Cara, obrigado pela resposta aí rápida, né? Te chamei não faz tanto tempo, a gente marcou uma primeira vez. Eu acho que fui eu que desmarquei até, né? A primeira vez eu acho que eu tive que viajar. A gente não conseguiu, eu também tinha viagem, a gente não acertou a agenda. Ainda agora deu, aí encontramos em Brasília de novo. E estamos aqui. Mas antes de seguir com a pauta que eu pensei aqui, já te dei um briefing aí. Se apresenta aí, vai que alguém caiu de algum lugar desse mundo. Tem muito, eu sou o Zé. Só o Zé. Eu brinco que é só Zé. Se colocar Mané junto, ainda acerta na mosca. Fica até melhor. Fica até melhor. Não, eu sou do resgate, da banda, da Casa da Rocha. A casa tá com quantos anos já? A casa, 15 anos. Fizemos esse ano 15 anos. 15 anos. Ah, foi a primeira, foi a que você começou ou começou tudo junto? Nós começamos todos juntos, Nós começamos todos juntos. No domingo, primeiro foi no Clube Bunkyo, depois foi na Casa de Portugal. Ficamos acho que uns 2 meses no Bunkyo, 1 mês na Casa de Portugal, tudo ali na Liberdade, né? Tudo ali naquele pedacinho. Aí tem o Haka, que é um clube de coreanos, até que nós fixamos no Teatro da Força, ali no prédio da Força Sindical, que fica na Galvão Bueno. Tem um teatro muito legal lá. Não sei como é que tá hoje, mas tinha um teatro muito legal. Ficamos 3 anos lá, no teatro, até que nós mudamos para o local que nós estamos agora. Não, eu fui e já estava lá. E quando nós começamos, a gente alugava o teatro de domingo e de quarta-feira nós fazíamos um encontro de estudo bíblico e oração. Eu fazia no Bunkyo, que era do lado, que era o clube dos japoneses, tinha uma sala pequena lá para fazer, um auditório pequeno. O meu irmão tinha uma galera que era da Zona Leste. Seu irmão Tatuapé? Ele começou a reunir uma galera na Zona Leste, que tinha muita gente que vinha de lá, o Marcelo na Zona Norte, o Hamilton também. Foi indo assim. Eu sei que o Tatuapé acabou que no mês seguinte, em maio, eles já alugaram um buffet e um salão, porque tinha muita gente, assim, já foi também quase que plantadas juntas as duas. Aí Guarulhos depois. E depois Guarulhos um pouquinho, alguns meses depois. O Hamilton também se reunia. Mas eu lembro que ao longo depois que eu mudei pro lugar que eu tava ali, ou um pouco antes até, acho que até antes. Acho que com 2 anos a gente já tava cada um quase praticamente num local, né? Entendi. Nós somos 3 igrejas irmãs.
É como se fosse Sal da Terra? Tipo, Não é às uma vezes denominação. Não, Sal também não. É tipo uma rede de igrejas independentes. É. Cada um tem Se seu bem, CNPJ. cada um tem seu CNPJ, sua diretoria, seu conselho, seu estatuto, sua conta bancária, Mas andam juntos pela afinidade. pela afinidade teológica. É, Nós pensamos em ideia de rede, mas não de ter outras casas da rocha, de termos outras igrejas irmãs. Mesmo que a gente ajude a plantar outras não igrejas, necessariamente precisa ser não uma casa. seja. Não temos ideia de nome, de criar denominação. Bom, a minha igreja chama DOCA e é da Sal da Terra. Também Né? tem uma certa familiaridade. As igrejas são independentes, CNPJs, mas elas querem caminhar juntas por uma visão de unidade, Sim. da sua missão e etc. E da vida em conselho, que você sabe bem lá o que o Paulo Júnior pensa, etc. Bom, então 15 anos de igreja e, obviamente, né, tua primeira... Obviamente não, mas o que eu penso, né? Tua primeira instância ministerial, a música, e de alguns anos, assim, ou não? Cara, não. Nós começamos a banda em 89. Um pouco antes, na verdade. É que nós fizemos o primeiro show em 89. Mas a gente conta como 89 o início da banda. 89. Mas a gente estava compondo. Acho que, se não me falha a memória, em 87 para 88 a gente já estava ensaiando. Começando. Porque eu me lembro pela faculdade. Eu sou 385. 86 eu estava no segundo ano da faculdade e um amigo da faculdade que me indicou o professor que me deu aula, que era professor do guitarrista da banda dele. Tá. Então, em 86, eu comecei, 86, 87, a ter aula de guitarra. E o Hamilton, eu falei, vem ter aula com o Edson também, que é legal. Começou a ter também aula com ele. E aí nós começamos a tocar juntos de sábado na igreja para estudar junto. Vocês congregavam juntos já? O Hamilton também? Em 88 já. Em 88 já. Porque eu era da Igreja Batista aqui de Ipiranga, a minha hoje esposa era minha namorada, era da Batista do Carandiru. E eu me transferi para lá, para ficar perto da gente. Ia casar, casamos em 91. Então eu fui para lá em 88. Aí comecei a estudar com a Hamilton. Então a banda começou de se reunir, vamos fazer uma banda. Foi por ali 88. Mas a gente conta 89 como a data que a gente fez o primeiro show, com música nossa, né? Então a música, aí depois você começa o ministério mais pastoral. O pastoral, em 92, eu já estava fazia parte do grupo de presbíteros que já dirigiam... Mas já não mais na Batista, já tinha saído. Tá. Já tinha saído, já estava na época da Renascer. Então, o meu ministério pastoral foi entre 92 e 93. Então, a banda e ministério praticamente andaram juntas. É que a banda acaba sendo mais... Então, eu sou pastor de igreja. Hoje, eu tô com 30 anos de pastorado, né? Se eu contar o tempo de pastor auxiliar, dirigindo jovens, 33. Muito tempo. Então, e a banda tem 36, entendeu? Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Então o pessoal fala, agora você é pastor? Pra mim, não, eu sempre fui, né? Desde o começo. Pra ver o que é mais visível, né? Acabou sendo mais visível a banda, né? Mas aí, assim, claro, as letras, grande parte as letras são minhas. Tem alguém? Praticamente 100%. Não são todas, vamos lá. Infinitamente Mais, a gente escreveu juntos. Mas você sempre estava? Sim, eu sempre estava. Do álbum Praise, teve algumas que a gente fazia o ensaio e teve também naquele Até o Envelhecer. Dá pra lembrar, assim, algumas que a letra a gente teve pitaco, né? Geralmente... São quantas gravadas já? Não tô nem falando... Acho que são 152, a gente contou outro dia. É muita música. Mas assim, nas músicas mais, porque tem muita música que o Hamilton faz o riff, ele vem com a ideia, aí eu pego e faço a letra, então tem bastante parceria nesse nível. E na letra alguns pitacos, mas quase sempre eu que escrevo as letras. O que é meio comum, né? Nas bandas de rock, geralmente o vocalista é o cara que escreve as letras. Mesmo que a melodia venha pronta, né? Porque é ele que canta, né? E qual que é? Eu quero conversar com você hoje mais na linha da pregação, né? Porque eu tava construindo essa ideia de que, de fato, teu ministério já é longo, mas eu acredito que tem pessoas que te conheçam hoje como e talvez nem saibam que você
tem uma banda. Tipo Até assim. porque a banda já tá velha. Não, mas... Ela continua, O a rock gente da não vovó. para. A gente não para, né? A banda segue, a gente não para. São 36 porque, anos. graças a Deus, assim, Mas a nós- Casa da Rocha tem sido uma igreja... Ah, sim, acaba que nesses últimos 2 anos, último ano e meio talvez, parece que descobriram que a gente existe na internet, aumentou meus seguidores. Descobriram, depois de 30 anos, que eu sou pastor. Mas tá bom, tá tudo bem. Tá tudo Não, certo. eu já sabia de antes. E eu Mas sempre então gostei tem de gente, te ouvir. Sempre. tem gente que chega na igreja e fala: pô, não sabia que você tinha uma banda. Eu venho aqui, frequento. Cara, Interessante, como né? pode? Muito louco, muito doido, muito legal. E como eu falei, né? Eu acho que, graças a Deus, as suas letras são pregações, assim. Tem algumas que eu, mesmo sendo rock, na tendência mais pesada do riff, etc., elas são muito reflexivas, assim. Aham. São bem proféticas, falando um termo bem nosso. Teologicamente assim, correto, profeta. É bem profeta, profética, né? Aquela música, né? E desde que você assumiu vamos chamar, a presidência da Casa da Rocha ali, na igreja, você tem sido realmente conhecido e uma referência ali. A gente tem tantos anos de diferença ali, uns 20 anos entre você, assim. Então a minha geração é a depois da sua. E eu vejo que a galera da minha idade, tanto que os meninos estão aqui, não tô brincando, vieram pra me ver, coincidiu que você tá aqui. Ninguém nunca vê a primeira vez. Tem você como uma referência ministerial e muito daquilo, aquele cara que aspira um ministério e pensa que o ministério é só pregação, a gente sabe que não é. Aham. Mas ele tem você como uma voz importante Ah, que legal. dentro da nação, assim. Então, todo mundo que eu converso lá, perto dos 40 anos, 30, 40 anos, tem você nessa galeria Que legal, fico feliz. dos pastores. Aí eu falei, eu vou falar sobre pregação, porque é uma coisa que eu gosto, Sim. e você, imagino que goste. Aham, gosto. E como que é o princípio, assim? Qual a diferença entre escrever uma música, não tô nem falando da melodia, da Sim, letra. escrever o poema e a pregação. poema e a pregação. Eu acho que é a mesma coisa. A pregação, o poema, eu tenho a preocupação da métrica, a preocupação da rima, às vezes, Uhum. né? Ou de algum paralelismo, porque você está tratando com uma arte que vai musicada, né? Aham, O poema vai ser musicado. A pregação é mais free, né? aham. Eu não sou um cara que escrevo a pregação todo o que eu vou falar, né? Mas você prega em série sempre? Sempre em ou série. Não, o que eu digo é o sermão em si, né? Você não escreve tudo? Eu tenho os tópicos, eu já pensei, refleti, as frases importantes que eu não quero esquecer, mas eu sou muito free. Eu lembro de um negócio, vem uma piada, eu tô sempre interagindo muito com a galera. Aliás, eu gosto mais de pregar do que de cantar. É mesmo? Porque na pregação eu vario cada domingo, a música é sempre a mesma, né? É uma coisa que eu fico pensando a vida de vocês, assim, quando alguém fala, toca 10/6, você fala quantas... Não, mas a gente curte, é legal, é legal. E como Agora, o processo, assim, por exemplo, você prega, a sua metodologia seria mais temática, assim, você tem um tema e os pontos, porque você passou pelo servo, você teve aula com o Adrien, não teve? Sim. Você não aprendeu metodologia 4 páginas? Sim. Você, como um cara que... O Adrien não pode ouvir, mas eu não uso nada daquilo. Caramba, Já encontrei eu gosto com ele. tanto daquilo, Não, cara. eu acho que... aliás, eu fui péssimo no trabalho. Fui péssimo. Porque eu pensei que você ia gostar por causa da né? coisa narrativa. Mas sabe o que acontece? Eu tenho dificuldade... É engraçado isso. Eu sou formado em engenharia civil. Depois eu fui estudar teologia. Então eu sou um cara... não que eu seja afeito completamente, faz muitos anos que eu não trabalho com isso, mas eu sou das exatas. Uhum. Para mim as coisas são todas elas... Lógicas. São bem lógicas. A música é um negócio que me força a sair disso. E eu tenho que me forçar a sair disso. Porque senão eu faço todos os versos com a mesma quantidade de sílabas e com 4, sabe? Então eu me forço às vezes num soneto de fazer alguns versos com 3 frases, a mudar uma parte A, B, uma ponte diferente do refrão, fazer música 3/4, 6/8. Eu tenho que tentar sair um pouco, porque senão tudo fica muito encaixotado, porque a minha cabeça é assim.
Então, quando alguém fala, pô, é muito criativa essa música, meu, pra mim é uma suadeira, Tá. né? Eu tenho a ideia, mas aquilo eu tenho que trabalhar com calma. Tem algumas que eu demoro pra... Sim. Outras fluem. Tá. Já na pregação é engraçado, é o contrário. Apesar da minha argumentação ser lógica, a formatação do sermão na minha cabeça não consegue ser. Uhum. Eu sei como é que eu vou começar, eu tenho o texto de abertura, eu tenho os tópicos que eu vou falar, as frases, os conceitos principais que eu vou trabalhar. Eu pensei durante a semana, se tem alguma coisa que eu não quero esquecer, eu anoto, mas eu não sei porquê. Quando eu tô no púlpito, eu gosto de falar como se eu estivesse conversando com as pessoas. Tá. Por isso que quem me assiste, às vezes eu falo às 9 e às 11, né? Nunca é igual. Isso que eu ia te perguntar. Mas é a Nunca mesma é o mesmo ideia, estudo, tá? mesma ideia, mesmo esboço, né? Mas às vezes o exemplo é diferente, a piada que eu fiz em Até eu não porque faço o público na das outra. 9 é diferente do público das 11. E eu acho que a pregação te permite isso. De ela é muito dinâmica. Você está conversando e você está olhando os olhos das pessoas. Você está vendo se o cara está cansado, se ele está se mexendo muito na cadeira, se está na hora de acabar, se está todo mundo vidrado e você solta uma piada para a galera relaxar um pouco, se a coisa está tensa. E você tem esse feeling assim? Eu não sei se eu tenho bom, se é muito, se é pouco, se é bom ou se é mal, eu não sei. Mas você está sempre observando Mas eu as tô pessoas. sempre observando isso, entendeu? E eu não sei porquê, desde o começo, quando eu comecei a pregar, quando eu era adolescente na Igreja Batista, que você podia dar estudo, essa coisa meio stand-up, se bem que stand-up tem muita coisa decorada dos caras, mas essa coisa da hora, O improviso. o cara passou e você usa aquilo, isso sempre me atraiu muito. Então, estudando a homilética com o Adrian, eu tive as aulas, o sermão de 4 páginas. No doutorado ele também deu um módulo já com o livro muito dele. Legal, mas Muito, não, mas eu acho que o conceito... Dele. Eu que fiz o lançamento do livro dele. O paralelo entre o evento na época, o evento hoje, a graça lá, a graça aqui, e isso eu procuro acompanhar, né? A lógica 4 páginas. Né? Mas nem sei se é muito a lógica. Se você eu nunca parei para olhar, para falar, ele tá na primeira página, ele tá na segunda, ele voltou para a segunda. Se eu faço isso, eu faço sem pensar, entendeu? Para mim é orgânico. E o que você acha, assim, que você falou que você gosta mais de pregar hoje do que de cantar? Não, nesse aspecto da emoção da coisa. Sim. Não que tocar não seja legal, tocar é legal pra caramba. Mas você tem prazer mesmo. Assim. Das duas coisas eu tenho, mas eu acho que a pregação, ela é muito viva. A cada domingo eu tenho um desafio novo. Entendeu? Por isso que talvez quando sai um álbum novo, eu quero tocar as músicas novas. Entendi. É que o povo quer ouvir as antigas. Nós agregamos, acho que 5 músicas das novas no nosso repertório. Talvez agora a gente vai colocar mais uma. A Balada do Ogro acho que vai entrar no repertório também, porque o pessoal tá pedindo. Pô, eu acho demais. Porque eu tô tocando com uma coisa nova, que, sabe, pra mim também é nova, é um frescor, né? É uma pregação, né? Cada música né, uma pregação. Mas a pregação é um desafio novo a cada domingo, né? E você, quando prepara uma série, você tem feito assim, qual a dinâmica de tempo? Não tenho. Mas não tempo do domingo. Você fala assim, 5, 6, 7 semanas. Não tenho. Você vai indo. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz Meu Caro Amigo 1, que era Lucas, deu 82 domingos. Positivão. Trecho a trecho. Verso a verso. Eu vou assim. Aí eu emendei com Atos. Ele escreve os dois rolos para o mesmo Teófilo. Você foi junto. Então, ele falando sobre o rei e o reino, e ele falando sobre o efeito disso na vida do povo, que é a igreja, né? Pedro e Paulo, as viagens. Mas você tem isso definido antes ou você vai indo no... Não, cada semana você o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo, como é que foi essa de Lucas. De Lucas, nós estávamos no meio da pandemia, eu estava numa série chamada Videira. Eu chamei de Videira, mas foi capítulos, parte do 14, 15, 16, 17 de João. Peguei esse trecho e fiz uma série só, mas tudo partindo da raiz da videira, né? Da metáfora da videira. Também trecho a trecho, verso a verso, né? Parte a parte. Por que isso? Porque
eu tô convivendo com a comunidade, você faz aconselhamento, você faz visita, você lê o jornal, você tá vendo o que tá acontecendo na Terra, e eu achei que... E aí isso me chamou a atenção. Eu tô sempre lendo, pensando e orando, né, para onde que a gente vai, tentando trazer para as perguntas que são diferentes, qual a resposta que o mesmo evangelho tem. E então eu falei, pô, a videira, se só tem vida se estiver ligado em mim. A pandemia estava um momento difícil também. A gente tá pregando esse texto agora. Aonde que a gente está conectando para tirar a seiva. Aí no final da videira, a gente já tava com essa polarização gigante. Já tava no meio da pandemia, né? Foi forte. E eu converso, o Jorge, o Hamilton, a gente bate papo, e eu li muito Miqueias. Eu li muito Miqueias, a injustiça dos dias de Miqueias e o que Deus esperava do povo, né? No meio das usuras, do abuso da autoridade, da corrupção dos sacerdotes e dos profetas, que cobravam pelas revelações. Nada muito diferente do que a gente tem hoje. E eu falei, pô, eu acho que eu vou fazer uma série sobre Miqueias. Estudar a profecia de Miqueias. E a gente conversava sempre. Teve até uma vez que a gente saiu do JV, que nós vamos tocar lá, e viemos conversando na estrada. E aí eu lembro que nessa vez, eu falei pra eles, foi nessa vez que a gente vinha vindo do JV. Não sei se foi um retiro, um PAN, sei lá o que foi. E aí eu falei, eu pensei também em Lucas. Porque Lucas é um cristão não de origem judia, judaica, mas convertido, que viajou com Paulo. Ele só viajou com Paulo. Ele só ouviu da fonte o que a gente lê nas epístolas. Escreveu algumas delas, né? Tava com ele na prisão. E que tem um camarada amigo dele, o Teófilo, que deve ter se convertido e fala, entender esse negócio. Lucas, eu tô aqui numa casa aqui, que o pessoal se reúne, parte o pão. Mas me explica uma coisa. Esse povo que tá nessa casa não vai na sinagoga, né? Não vai, né? Eles me disseram que não iam no templo, né? Mas assim, que eles não vão muito no templo. Eles vão, mas eles não fazem sacrifício lá. Até tem uma tretazinha. Mas explica uma coisa. Fariseus, saduceus, templo, sinédrio, tem a ver com Jesus também? Porque é tudo judeu, né? Eu imagino que a pergunta dele foi essa. Porque a maneira como nós entendemos o fundamento da nossa fé muda o jeito que a gente vive a nossa vida. Claro. Eu falei, acho que Lucas pode ser uma resposta muito prática, talvez mais didática para a igreja, trazendo o que Miqueias enxergava, o que a profecia de Miqueias enxergava no meio do povo. O distanciamento do reino de Deus, dos líderes, dos profetas, dos sacerdotes da época. Até porque Lucas parte do princípio de Jesus pregando Isaías 61, que exatamente. Tá próximo ali do que Miqueias está falando. Porque, aliás, Miqueias e Isaías são eles profetizam antes do exílio assírio, né? Eles são bem anteriores, né, ao exílio assírio. Então eu falei, eu acho que Lucas pode ser uma série. Aí vem a criatividade só de Chico Buarque, meu caro amigo, quis até telefonar, mas a tarifa não deu graça. Meu caro amigo, até pensei em colocar essa música na abertura, mas não ia dar certo, ia ter muito crente enchendo a paciência. Eu fiz uma trilhazinha. Muito evangélico. Muito evangélico, ia me encher a paciência. Eu falei, então não vou usar a música do Chico Buarque. Mas eu vou falar sobre meu caro amigo Teófilo. Você tá olhando Roma, você tá olhando sinagoga... Esse trinômio sinagoga, templo e sinédrio, paralelo com Roma, com interlocução de herodianos, sabe? Tendo esses saduceus com um acordo de cavalheiros com César e com Pilatos, e com Herodes. Você leu bastante Flávio Josefo? Nessa altura aí? Não, eu li um pouco, não posso dizer que eu li bastante. É difícil ler. Mas é porque ele trabalha bem esse contexto. Trabalha. Li um pouco a respeito disso, gosto muito de estudar o período interbíblico. Tá.
E aí, então, veio a ideia do meu caro amigo 1. E depois, então, mas veja, a série, ela nasce de uma maneira da minha vida com a igreja também. Agora eu estou estudando, nós estamos fazendo agora uma série em João. Nós fizemos 82 domingos em Lucas e foram mais 60 e não sei quantos em Atos. Eu fiquei 4 anos só em Lucas e Atos. 4 anos. Agora nós começamos. E eu começo assim, quando vai acabar? Não sei. Sim. Nós vamos seguir. Não tenho pressa, não tenho uma vida inteira para estudar isso aqui. Eu tenho a vida peguei inteira. 38 semanas do Sermão do Monte. É isso aí. Quando vai acabar? Pessoal, não, mas série tem que ter limite. Eu falei, Não tem. A sua mesmo que é freestyle. A série é conteúdo, é freestyle. Isso aí. E agora começamos Você tá em João vai demorar 6 anos, então. Nós já estamos, acho que em 15, 16 domingos, não sei se contar. Tá no começo ainda. Mas eu tô no capítulo 4. Eu fiz 2 domingos só de 1 a 31, só o trecho da Samaritana. Foram 2 domingos no mesmo trecho. O 4 é bem ela só, né? Uhum. Agora, aliás, domingo agora vai ser... os discípulos voltam com a comida, ele tá falando com ela. Sim. Dali até o 42. Depois ainda tem um trecho ainda... Que ela vai... Não, tem mais um trecho que não é da Samaritana. Sim. Tem uma conclusão ali, mas tá. Mas a gente vai assim, devagar. E se a gente achar que tem que ficar mais um domingo, a gente fica. E quando você sai, assim, um domingo que você não tá, quem vai pregar, continua a série ou não? Sim, continua a série. Nós somos em 3, né, que pregamos, então a gente segue. Nós fazemos um encontro toda segunda-feira. O meu irmão também faz no Tatuapé, o Hamilton faz em Guarulhos, tem um amigo nosso, o Semi, da Raízes Urbanas, que faz também. Então toda segunda-feira a gente se reúne de manhã, online, só para bater um papinho sobre a perícope do domingo, que é o seguinte, logo na segunda cedo. E aí, durante a semana, a gente vai estudando, pensando na sexta. Né? Tem sexta que a gente não consegue, mas quase toda sexta a gente se encontra de novo, online, para trocar figurinha de percepções. Cada um estudou, cada um... Um pouco de percepções. Então, apesar de nós falarmos a mesma série, as abordagens às vezes são diferentes. Às vezes como é que a gente fala? Algum destaque diferente em um ponto mais, porque tem a ver com a vida daquela comunidade, né? Mas em linhas gerais, é porque se eu não sei quem é Jesus, eu não sei quem eu estou seguindo. Se eu não sei quem eu estou seguindo, eu não sei para onde que eu vou, e possivelmente eu estou enganado em quem eu sou. Então, que também é um dilema nos dias de hoje, né? A identidade do indivíduo, as escolhas... E na Samaritana tá isso aí. Tá bem isso. Tá bem a identidade do indivíduo tá em xeque na nossa época, né? É a única vez que Jesus fala para alguém, eu sou o Cristo. Foi para Samaritana. Mulher. Não, ele fala, eu sou... Dessa forma, dessa eu sou o Cristo. Dessa forma, sou eu, foi só para ela. Só para ela. E também, nós já fomos, eu que sou da música... E eu sou... de Deus, assim, eu sou eu sou, o ego em mim. É interessante. Agora, o outro interessante que eu falei também é que já fui em vários congressos de música e o tema é Espírito em Verdade, né? É uma endíade, né? Espírito em Verdade, uma figura de retórica. E ele falou isso para uma mulher que tinha 6 maridos. Ele não fez um congresso na sinagoga, ele não fez uma reunião com os discípulos, e ele não foi no templo, ele não foi falar com... Ele falou para ela. A grande... revelação, e foi para ela que ele disse, não se importe com o templo. Depois ele falou que ia derrubar. Qual é o lugar, né? Qual é o lugar? O lugar é você. Sabe, tem muita coisa profunda que hoje não caberia no cenário religioso que a gente vive. O Ari tinha uma frase que ele falava assim, Deus mudou de endereço. É muito forte. Legal, Deus mudou de endereço. Deus mudou de endereço. Não é mais lá nem ali. Isso é legal. Isso é muito bom. Muito forte. Muito forte. Eu brinco também assim, que quando ele morre na cruz, isso eu falei em Lucas, e o véu do templo se rasga, muita gente fala assim, oba, agora a gente pode passar além do véu. Não, pode passar que ele não tá mais lá, ele rasgou para sair. Agora a gente entra. Não é pra gente entrar. Tem que reconstruir o templo. E fazemos... E o Jael. Não é preocupado onde você entra, né? Ele que saiu, ele já saiu. Ele que saiu, cara. Não tem como ir lá. Ele foi pra fora. Né? Deus mudou de endereço, eu vou guardar essa. Cara. Eu tenho algumas do Ari também, essa é mais uma. De endereço. E eu acho que eu ouvi com essa pregação que ele falava que, na verdade, o lugar certo não existe mais um lugar, mas o Ari construía a ideia de que a adoração
em espírito e em verdade é uma soma do entendimento do verdadeiro perdão. É uma coisa bem louca que eu ele construía, que o perdão, que a conversa ali é pecado e tal. Sim. Quem entendeu o perdão dá conta de entender a liberdade. Sem dúvida. Então é um passo primário entender o perdão, né? Por isso que ela vai e deixa o cântaro vazio, né? E o fato de Jesus, ele precisar passar por Samaria é uma questão só geográfica, porque o judeu não passava, ele dava a volta. Você fez uma pregação só disso ou não? No primeiro eu falei sobre isso, né? bem no comecinho. Não, ele tinha que passar. Para ele tinha que passar. E naquela hora, porque ele sabia a hora que ela ia estar lá. Foi muito intencional. Por isso que eu acho, né, falei isso essa semana, estava conversando com a galera. O texto diz, versículo 4, 5, 6, que ele chegou junto ao poço, uma mulher veio tirar água com um cântaro e ele pediu para ela, dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido comprar comida. O texto não é claro sobre o fato de eles terem visto ela chegar, depois eles saíram e depois ele conversa com a mulher, ou eles saem e depois ela chega e ele está sozinho. Não é muito claro, mas eu falei, se foi a hipótese 1, os discípulos até viram, porque quando os discípulos voltam, eles ficam espantados dele estar conversando com ela. Não do fato de não terem visto, não sei, é só uma suposição. Né? Quando eu faço suposições, eu falo pra igreja, irmão, isso aqui é uma suposição. Isso aqui são proposições, cara, já é o... Eu tô supondo, mas não é difícil ter acontecido. Tipo, a mulher chega, os discípulos estão lá, ele tá quieto, porque ele ia perguntar sobre ela, já foi meio-dia porque não tinha ninguém no poço, não quero que ela exponha quem ela é, os 6 maridos na frente deles. Vai pra lá, agora eu vou perguntar. E ele sabendo, não força a barra, vai conversando. E essa coisa do perdão, quando ela fala, eu vejo que o senhor é um profeta. O senhor sabe tudo que eu tenho. O senhor sabe tudo que eu tenho feito. É muito bonito esse texto. Esse texto é lindo. E eu tô nessa série de dizer pra igreja, chama Quem é Jesus, inclusive. Você pegou lá o Tim Keller, que ele tem aquela série, o Encontros com Jesus? Eu já li esse livro. Ele trabalha João. Eu fiz uma série com o livro de quarta-feira, numa época que eu dava estudos de quarta-feira. Do livro do Tim Keller. É bacana. Cara, e aí, quando você tá preparando lá, conversando aqui, para aprender mesmo com você, o que você define, assim, que tem que ter? Você fala, cara, se alguém te perguntasse, assim, o que tem que ter num sermão? Não pode faltar. Isso que não pode faltar num sermão. Tanto de conteúdo quanto de... a estética, entre aspas, a pessoa, da pessoa que prega, seu pregador. Bom, o que tem que ter? Não pode faltar. Você tá pensando lá, cara, eu fiz o sermão, você deve dar uma repaginada, e às vezes você deve voltar e falar, caramba, isso aqui sim. O que você considera fundamental? Bom, o fundamental para mim no sermão é a apresentação da pessoa de Cristo. Para mim... Não existe sermão para eu imitar Davi, para eu fazer igual Golias. Golias não, né? Fazer igual Salomão, para eu fazer... essas pregações de achar que o Toy Story é sobre o Senhor Cabeça de Batata, eu não faço. Toy Story é sobre o Woody. O Senhor Cabeça de Batata é muito legal, né? O Buzz Lightyear é muito legal, é um baita coadjuvante, mas eu não prego deles, eu prego do Woody, eu prego do personagem principal. Então, para mim, se a pregação não acaba na imagem da pessoa de Cristo revelada, em primeiro lugar, para mim não é uma pregação. E a segunda coisa é onde que eu me encontro com ele. Quando é que nós, comunidade, inclusive eu, enxergo esse Cristo nessa mensagem e isso transforma quem eu sou. E quando você prega, faz tempo, né, porque é uma série longa aí, mas quando você prega textos do Antigo Testamento, como que você tem conseguido pensar? Então, eu tenho uma teoria. Qual? Eu só prego o evangelho. Não importa se ele está escrito no Velho ou no Novo. Tá. Porque nós só temos uma mensagem. Sim. A mensagem é o evangelho. Tirando o evangelho da Bíblia, porque o evangelho começa lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Só explica, você não está falando dos evangelhos. Não dos evangelhos, dos 4. Evangelho, letra maiúscula. A mensagem, o evangelho, não os 4. Os 4 livros também contêm a mensagem do evangelho. Mas o evangelho anunciado, a boa nova de Deus, está na Bíblia toda. Sim. Né? Ela está em todo lugar. Em todas as páginas da Bíblia tem Cristo. Né? Então essa é uma ótica que a gente tem. Sim. Todo domingo, domingo mesmo, domingo agora eu estava falando sobre o versículo 6, quando ela diz assim, você não devia falar comigo. Você é judeu, eu sou samaritana. Mulher samaritana. Eu sou mulher, porque mulher também não se falava com homem em público, né? Mulher e samaritana, né?
E aí eu fui ler o Antigo Testamento. Ué, ele foi ler Gênesis. Deus falou para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Por que o samaritano não? Aham. Eu fui ler Jeremias, Zacarias, Aham. quando vem a promessa de que os povos viriam até Jerusalém. Aham. Eu li Deuteronômio 6, quando diz que 10 homens estrangeiros pegariam na orla da veste de um judeu, dizendo, eu quero ir com você, porque esse é um povo sábio, entendido e inteligente, porque a lei de Deus é sabedoria para o mundo. Então eu não prego o velho, eu prego o evangelho. Sim. E também uso o Velho Testamento. Então, e esses textos falam do evangelho. Claro. Então, assim, é um absurdo o judeu não parar no poço para conversar com a samaritana. Ele não comia num prato que um samaritano tivesse comido. Ele não comeria uma comida que o samaritano tivesse manipulado. Não andava nem na Ele mesma não estrada. passava nem na mesma estrada, não entrava em Samaria. Quanto mais dirigia a palavra a um samaritano. Ele era um imundo. Aham. Da onde veio isso? Claro que no período interbíblico, no primeiro sermão eu expliquei toda a invasão assíria, a transferência do povo, eles se convertem, entre aspas, mas isso era comum no Antigo Oriente Próximo. Você chega numa terra, você passa a servir o Deus daquela terra. E os caras falavam do pai Jacó, né? A mesma Torá. Eles eram mestiços, né? Mas também você tinha um templo genérico no Monte Gerizim, outro altar, uma dissidência de sacerdotes, com certeza, ministrando lá. A mistureba. Então tinha muito preconceito. Ué, mas a mensagem que eu tenho, desde Abraão, desde o pai do povo, é para todo mundo. Aí a minha mensagem domingo foi, a gente vai sair daqui e vamos decidir o que a gente vai fazer. Porque tem mais samaritanas no poço, por aí, no nosso caminho. Só que nós vamos tropeçar em muitas. Umas que tem 6 maridos, outra que tem 10, estrangeiras, que a gente acha que é imundo. No nosso caso, a gente tropeça e a gente decide se a gente vai sentar no poço para conversar ou não. Ele escolheu estar lá. Intencional. Ele foi intencional. Então eu estou ensinando quem é Jesus, né? Obviamente estou tentando formar uma ideia na mente da minha comunidade de que esse Jesus talvez seja diferente dos Jesuses que a gente ouve no dia a dia. Olhando o próprio texto, deixando o texto falar pra gente. E eu sempre falo na igreja, se eu estivesse falando isso aqui da boca pra fora, você podia levantar e ir embora, mas não dá pra fugir, tá escrito no texto. Tem hora que você não precisa nem interpretar. Nem interpretar, é literal. É aquilo, né? É isso aqui. Tá no texto. Então, esse aqui é o Jesus. O Jesus que chutaria ela pra dentro do poço não é o Jesus nosso. O Jesus que já chegaria falando, atenção galera, ela tem 6 maridos, não é o nosso. Deixou os discípulos irem primeiro. Sim. Não é o nosso Jesus. Até porque a mulher nem podia dispensar o marido. Ela foi 6 vezes dispensada. 6 vezes dispensada. É o contrário, né? A gente acha que era mulher brasileira, né? Que às vezes tá descontente e pode sair fora. O repúdio? Sim. O repúdio era só do lado do homem. Só do lado do homem. Então, na real, ela foi 5 vezes abandonada. E esse cara que tá com ela não quer assumir ela. Então, assim... Não, e tem outra, né? Tem outras óticas. Traz o seu marido. Eu não tenho marido. Opa, você falou verdade, mas eu vou te ajudar. Você tem um, mas também não é seu, é o sexto. Nem verdade, já teve nem 5. mentira, Já teve 5 e o sexto não é seu. Então agora, você larga dele, vai achar onde é que tá o primeiro, junta com ele de novo, aí você volta aqui pra falar comigo. Não, ele falou, traz esse chance aí mesmo. Vamos começar da onde tá. Esse é o nosso Jesus. Vamos tocar daqui pra frente e ver o que a gente consegue fazer com essa vida. E tendo lido isso depois do encontro com o Nicodemos, porque você tá seguindo a lógica de João. Sim, Nicodemos no 3, ela no 4. Faz mais sentido ainda, porque é o oposto, né? É o oposto. Ele vai de noite e ela meio-dia. Ele é um nobre e ela é uma mulher imunda. Ele é um judeu membro do Sinédrio e ela é uma samaritana que teve 6 maridos. Mas pros dois, os dois precisam nascer de novo e ter água viva. Nós é que achamos que somos melhores porque às vezes nos sentamos na cadeira do Nicodemos. Mas para Jesus, não. Sim. Então, mas da onde nasceu a série? Mas até o Nicodemos, né? Isso que é o legal também. Porque às vezes a gente vai ficando meio verticalizado em algumas coisas ou meio empurrados por alguma vertente. A beleza do evangelho é que é o Nicodemos, é a mulher, sou eu, você. É todo mundo. É todo mundo. É o rico, é o pobre, é o baixo, é o alto. Como diz o Marcos Almeida, no pé da cruz o terreno é plano. É isso aí. Ninguém tá em cima do morrinho, eu sou mais alto que você. Aqui o terreno é plano, só tem pecador. E depois você vai dar de cara com
O Homem do Tanque de Bethesda. Tanque né? de Bethesda. Vai ser legal. Vou acompanhar mais isso aí. Eu vou acompanhar mais, porque eu gosto tanto de João também. A gente pregou bastante João, leu bastante João. A gente tem aqui na igreja um grupo de leitura repetida. A gente lê o mesmo capítulo todos os dias 7 vezes, né, na semana. E aí a gente senta pra conversar depois de ter lido 7 vezes pra falar sobre o capítulo. Legal. Já tá 2 anos e um pouco que a gente tem feito isso. Então já lemos vários textos juntos, assim, com uma galera da igreja. Tem 10 grupos de leitura hoje aqui que fazem isso, assim. Então tem sido também muito rico e para essa experiência pessoal com o texto, porque o que eu tava tentando te perguntar, assim, é porque às vezes você navegou no seminário bastante tempo ali nos servos, né? E ainda navega. Você tá lá até hoje, né? Ainda tô. Então, Tenho assim, trabalho para entregar, inclusive. É? O de quem? do Demin. Tá. Tem que terminar. Então, assim, eu fico vendo a nova geração, é nova até pra mim. E às vezes, eu tô te ouvindo aqui, não sei qual é a impressão dos meus irmãos aqui, mas o texto entrou em você, mano. Então você não tá falando de uma coisa que você pensou, analisou, como se aquilo tivesse numa prateleira. Não. Você entra no texto, assim, você consegue se ver tanto como a Samaritana. Eu faço séries temáticas. Eu faço. Às vezes eu intercalo, mas a maioria são séries assim, expositivas. Mergulha no texto. Eu preciso saber o que o João quis dizer para nós. Uhum. O que o Lucas quis dizer. O que o Paulo, fiz já de 1 Coríntios, o que o Paulo estava querendo, o que acontecia em Corinto naqueles dias, qual que é a história, o que está por trás disso tudo, sabe? Então, esse texto nos tem sustentado por 2000 anos. A igreja. E uma série temática me causa um pouco de medo. Uhum. Eu faço também quando eu percebo que é necessário. No sentido, e vou falar sobre esse tema, mas geralmente são curtas. Janeiro, fevereiro, março, sempre é uma série curta antes da Páscoa. Eu sempre faço uma série apontando para a Páscoa, mas uma série temática. Que eu não vou num texto só. Já fiz a última semana, já fiz as parábolas do reino, sempre apontando para Páscoa, mas já fiz uma chamada Periago. Periago foi uma série muito legal. Periago é o verbo percorrer. Porque diz lá em Mateus 7, né? 9. Jesus percorria as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, ensinando e curando as pessoas, né? É 9. Então, é o 9, né? Tem o 9:34. É o queriço, querigma, é o didaquê, ensinando, e o terapeu. Os 3 coisas que ele fazia. Eu domingo passado esse texto. Não foi, Osmar? Aí, ele pregou isso comigo. Aí, ó. Então eu parti do pressuposto que Jesus não andou só na aldeia. Ele andou no nosso meio. Ele percorreu não só as nossas ruas, ele percorreu as nossas dores, a nossa fome. Ele percorreu a nossa dor de barriga. Então eu fiz uma série, durou acho que cerca de 1 ano, chamada Periago, que é a jornada de Jesus no meio do sofrimento humano. Tentando enxergar Jesus no meio da minha depressão, no meio da minha angústia, do abandono, da traição, do medo, sabe? Da fome, das injustiças. Então isso foi uma série temática. Falei de um tema, do Periago de Jesus. Ele percorrendo nossa vida, né? Mas depois eu volto para uma série expositiva. Não, sim, mas o que eu tava te falando... Não sim é yesn't. É, tipo isso. Yesn't, né? É tipo não, assim, sim, yesn't. Não, eu entendi. É que eu tô tentando te dizer o seguinte. Qual a importância do texto passar por você? Ah, entendi. Porque eu tenho percebido, não sei se você percebe a mesma coisa, mas a galera mais nova do que a gente parece que tem um compromisso com o que eles vão dizer. E às vezes aquilo que eles estão dizendo não passou por eles. Não. Sim. É isso que você está falando. Jesus percorria. Esse texto aí que você está falando. Ele olhou para a multidão e antes de fazer qualquer coisa, ele teve compaixão delas. Então, aquele negócio passou por ele. E muitas vezes eu vejo pessoas que expõem o texto de uma forma muito magnífica, mas a sensação, não estou nem julgando, mas a sensação é que aquilo não completou a obra maior, que é passar por ele. Eu me converti lendo essa coisa. Eu estou entregando para vocês aquilo que
passou por mim. Então essa é a minha pergunta pra você. Qual a importância do texto passar por você para que no domingo você consiga, sabe, entregar aquilo é fundamental, de outra espécie? É fundamental. Domingo mesmo, eu comecei na segunda-feira, fizemos o nosso encontro, e a semana toda o texto você está revisitando. Às vezes eu uso a Bíblia Falada e eu fico ouvindo. O capítulo, porque você consegue separar por capítulo, né? Tô no carro, vou deitar, já coloco no meu ouvido, durmo ouvindo aquele capítulo. E vou tomar banho ouvindo aquelas palavras, fora o texto, fora o estudo mesmo, de você sentar e escrever e fazer reflexões. Que chega no domingo, às vezes o esboço eu só lembro o tópico, às vezes eu nem lembro o tópico, daria pra falar, porque de tanto que aquilo realmente mexeu. E eu digo às vezes pra igreja, irmão, eu sei que é difícil ouvir algumas coisas, né? Mas eu também apanhei. Eu também apanhei, tá difícil Lênin. pra você ouvir, Tá difícil imagina pra eu ter que falar isso. Pra eu falar isso aqui é mais difícil porque você tá me vendo, né? E depois se eu não fizer isso aqui, você vai... você sabe falar, mas não sabe fazer. Você eu não vejo, né? Teve algum texto que mexeu tanto com você que você falou, cara, eu não vou nem pregar isso, assim, eu preciso passar mais por isso ainda antes de falar. Você até pregou, mas você... Não, mais pra frente, eu não tô pronto pra falar isso ainda. Não, várias vezes. Assim. Não, domingo mesmo foi um. Que eu falei, gente, olha, isso aqui é uma coisa muito difícil pra gente fazer. É muito... Porque a gente não sabe que tipo de gente vai sentar no nosso poço. E a polarização que o Brasil vive, quando a gente fala de uma crise de identidade do indivíduo, todo mundo acha que a gente tá falando só de gênero, né? Mas a gente fala da nossa vida cultural, sociológica, política principalmente, o nosso comportamento na família, papel de pai, papel de mãe, papel de filho, a nossa identidade como profissional, como ser humano, diante de outros seres humanos que sofrem. Então a identidade, ela está sendo uma coisa construída individualmente por conta de um movimento de moda cultural. Eu falo isso dentro do universo cristão, tá? Isso que você falou, ao compromisso da performance, o compromisso estético. Ou que a gente vê no muito. corte, eu sei que você adora corte. Agora já acostumei já. É que o pessoal corta num lugar que fala, você cortou no lugar errado. Pô. Eu também acho. Quase sempre o cara colocou... Você não colocou o princípio nem a conclusão. Você colocou uma frase que você gostou, mas que não tem pé nem cabeça. Eu preguei tudo, eu sei o que eu tô falando. É o clique, né? Mas o cara que tá ouvindo não sabe de onde eu parti, o texto que eu li, mas deixa pra lá. Mas às vezes o cara tá pensando nisso, cara. Mas tem gente... Ou a reverberação que isso vai causar. Exatamente. Meu Deus, velho. Se o que eu falo, eu vou falar isso aqui, e dá pra cortar depois aqui... Tem uma preocupação estética, tem uma preocupação de performance, tem também o fato de estar na internet, uma neurolinguística envolvida, a internet, a opinião das pessoas, a exegese também, né? Que você vai pro texto com a pregação pronta. Eu já sei o que eu vou falar domingo, eu queria só um texto para ler. De um texto. e voltando na internet, eu tinha te perguntado isso antes, eu acho legal. Você, quando prega lá na casa, você tem... No seu coração, você está pregando para a casa ou você já pensa que o seu ministério ele também nutre outras pessoas que não congregam lá? Não, só a igreja. Você é totalmente local? Local. Se isso ajuda ou alcança mais pessoas, que legal, que bom, né? Mas eu acho, pra mim, tá? Não vou julgar as pessoas que pensam assim. Pra mim, eu acho que seria um laço. Eu não sei quem vai ouvir. Não sei o que aquilo vai causar. O cara tá numa guarita de um prédio, trabalhando. Sabe? No Tocantins e trabalhando, e o outro tá numa construção, ou tá no carro, né? Eu nem sei quem são as pessoas. Mas quando você prepara teu coração... Tá na igreja. Tá na igreja local. Eu aconselho pessoas, eu converso, eu ouço os dilemas, você vai... Você apresenta a criança... Você faz o casamento dos pais, apresenta a criança e vai no velório dos avós. Você convive com gente, né? Os jovens, as perguntas que eles têm. Então, ao mesmo tempo que você tem um caldeirão efervescente de emoções, de problemas, de vidas de verdade, eu não tenho um público-alvo
Entendi. Eu tô falando com a minha comunidade. O público-alvo é a tua É a comunidade. minha comunidade. O público-alvo que eu digo assim, vou falar para os jovens do Brasil. Pô, os jovens do Brasil, cara. Vou fazer o meu recorte aqui. É uma coxa de retalho. Da onde você tá falando? Um jovem que mora em Alphaville ou que mora no Jardim Ângela? Entendeu? Que tá em São Paulo ou que tá em Mato Grosso do Sul, ou ele é seringueiro no Amazonas. Então essa coisa... E geralmente quem fala isso tá focando só no que é urbano. O recorte sempre é um pouco mais urbano, né? Não, legal, porque eu tenho isso também, claro. A gente é muito mais local, tem muito menos exposição nacional do que você. Mas eu tenho isso no coração também. Às vezes as pessoas falam, e às vezes dá a vontade até de nem transmitir, assim. Às vezes dá uma vontade de falar. Já tive essa vontade. Eu queria só entre nós aqui, meu. Mas aí eu lembro que tem alguém sempre muito bem intencionado do outro lado da tela, que não poderia vir. Sempre alguém sempre. Que não provou. Essa daí já o grande amor. Essa é cor, hein? Essa é cor, hein? Cara, deixa eu te perguntar uma outra coisa para eu caminhando pro fim. Mas só continuando, só concluindo aqui. Então acho que seria um laço para o pregador. E talvez a galera tá caindo nessa. Você pode se sentir maior do que você é, e nós não somos nada. Achar que... Eu me dou muito mal com o título influencer. Eu acho o título influencer um despautério. O que você é? Eu sou um influencer. Cara, eu não sou um influencer. Não existe ser um influencer. A influência não é de quem é influenciador, é de quem é influenciado. Quem vai dizer isso é a outra pessoa que diz, você me influencia. Então eu sou pra você, mas eu não sou. Depende do outro. Abro um canal e falo, vou ser um influencer. Como se... Cara, eu acho isso um despautério. Mas são coisas da hipermodernidade que a gente não tem como explicar. Mas eu olho pra comunidade. No meu coração, na minha mente, estão as dores das pessoas. Alguma vez você já falou, cara, corta aí que eu vou falar esse negócio? Já. Porque eu acho que às vezes... Já falei. Já teve sermão que eu falei, vou falar, mas depois você edita e não deixa. Porque depois eles editam, tiram... Mas isso é ao vivo. É ao vivo, ele é ao vivo. E fica mas durante a semana eles tiram a introdução, a abertura, avisos, louvor e fica só o estudo, né? Então eu... E já teve alguma que você teve que tirar mesmo, porque passou alguma coisa? Não, ao vivo não, mas já teve vezes eu falo assim, depois você edita... Porque isso aqui vai ter só a gente me enchendo a paciência. Porque eles não entendem o que a gente vive aqui. Não entendem a nossa comunidade. Sim. Porque a mensagem, ela tem um destinatário. E ela tem um ambiente, um contexto. O evangelho é o mesmo. O evangelho é o mesmo. Mas são cartas que têm destino, né? Tem destino. É isso aí. O que eu falei do mesmo evangelho para os irmãos de Corinto é diferente do que o mesmo evangelho me inspirou para falar com os irmãos de Filipos. Eu já preguei as duas. Já preguei Gálatas, já preguei Efésios. Entendeu? Não, sim. De novo, isn't. Então... É porque minha cabeça tá sempre nas duas, né? Eu tô enchendo a paciência. Na ponta e lá. Então e a pessoa que e hoje tudo é tão pasteurizado. Porque eu fico com medo com quem tem perdido esse público, falar com todo mundo, mas não lembrar de ninguém. Eu acho que quando você quer falar com todo mundo, você vai falar com alguém. Alguém vão ouvir. Mas eu tô falando com gente ali na minha frente. Eu tô falando com elas, né? Eu fico às vezes espantado. A pessoa fala, conversei com uma pessoa, um pastor tá em outro país de fala portuguesa e mandou mensagem, a gente conversou por vídeo e ele falou aqui eu ouço suas pregações, eu dou estudos. E eu falei, caramba, meu. Eu tô em outro país, numa outra realidade, né? Talvez porque o sumo do evangelho seja uma mensagem para a transformação do indivíduo. Por isso que eu disse a você que para mim Jesus tem que ser o centro em tudo. Eu tenho que vê-lo, eu tenho que enxergá-lo em tudo que a gente faz, em tudo que eu prego. E enxergando-o, eu preciso segui-lo e ser transformado na imagem dele. Isso não muda para nenhuma cultura. Talvez isso possa fazer com que as pessoas ouçam em outros lugares e faça sentido para elas. Porque o contexto é diferente, né? E também acho que seria... Eu já fui em lugares em que a pessoa está falando algo que não é para quem está ali.
Aham. Já aconteceu, deu estar. Aham. E eu ia fazer a minha crítica pessoal como pregador, quietinho no meu canto, eu comigo mesmo, com os meus botões. Ele tá falando isso pra quem? Tem ninguém Quem aqui. aqui? Ele tá mandando um recado ou querendo dizer. Ou sem leitura nenhuma. Tipo, Agora, nós estamos hoje num momento em que o palco, com a banda em cima e o pastor, é um trio elétrico. Ele é um trio elétrico. E tá todo mundo querendo um palanque para projetar a sua voz para fora dos muros, sem fazer juízo de valor, mas já fazendo, nem sempre preocupado com o que o evangelho que me tomou está fazendo comigo e com o meu povo, mas com o que eu posso fazer através dele em benefício meu. Isso em qualquer campo das nossas relações sociais, né? Então, eu fujo disso. Eu sou um pastor de igreja. Por isso também que eu não penso em denominação. Uma rede, um encontro, eu acho muito saudável, faz sentido. Mas domínio, controle, acúmulo de poder, acúmulo de poder, de comando, me soa mal. Eu sempre me auto-saboto quando eu percebo que isso está acontecendo. Sim. Pra mim, a gente não foi feito para isso e não tem quem consiga lidar com o poder nessas esferas. Não. Eu acho que desloca a gente, né? O Antônio Carlos Costa veio num congresso nosso alguns anos atrás, a gente estava jantando, ele falou: Zé, acho que a tentação do líder religioso é maior do que qualquer outro líder da face da terra. Eu sei que líderes políticos, donos de empresa, têm dinheiro, têm fama, têm projeção, mas o líder religioso, ele lida com o místico, ele lida com a fé, ele vê o sobrenatural e ele pode achar que ele pode manipular aquilo. Tipo os caras que quiseram comprar de Paulo o poder que ele tinha. Achando que quando Paulo passa em Éfeso também, né? Que os caras queimam os livros de feitiçaria porque eles estavam acostumados a controlar, a fazer. Eles estavam acostumados com eu usei um termo na mensagem, com a. Puxa, me falha a palavra agora aqui. Mas com essa panaceia que você cria, a panaceia religiosa, ó, se você vier no dia da vitória, repetir 3 vezes esse versículo, cantar a música... né? É o compra, a capacidade... Tá. A transferência a partir de uma... Sim, é um rito que eu... Mas tem um nome agora, isso me fugiu, mas se eu lembrar eu falo. Tá. Mas então a gente se acostuma com essa alquimia. Tá. Os alquimistas faziam isso. Sim. É uma mistura de elementos naturais com elementos místicos, com palavras de poder que trazem um resultado sobrenatural. Então o líder religioso tem essa tentação. Mal, hein? O bigode do gato com uma pata de mosca misturado com um suco de um limão, mais a palavra sim salabim, as santas orações. Aqui você dá mais um dinheiro, a gente mistura na panela, puf, sai um fogo e Deus aparece para nós. Então o líder religioso, ele tem essa tentação, além das outras, do poder, do domínio, do controle, da fama, do orgulho, da petulância, de achar que ele comanda a Deus e comanda o sobrenatural. Porque Deus atende o povo, porque Deus é misericordioso com o povo, não por causa do líder. O Carlinhos tem uma frase, faz muitos anos que eu ouvi dele, que ele falou como a religião pode ser perigosa e como ela dominou a vida. Tem a ver com o que você está falando. Porque quando o cara nasce, precisa de um sacerdote para benzer ele. Quando ele casa, precisa de um sacerdote para benzer ele. E até quando ele morre, precisa de um sacerdote para benzer ele. Então, o nível de poder que a gente pode exercer na vida de alguém é muito... Porque tudo gira em torno disso. Nascer e morrer. E nos nossos ritos cristãos, você tem o sacerdote nesses dois polos da vida. Então, de certa forma, você domina, está sob o domínio entre isso, a nossa vida, o que a gente fala, e é bem o que você construiu, e é o que os caras quiseram, né? Sim. Eu vou lá, faço o que Paulo fez, vai dar certo. Vai dar certo. Se eu repetir o rito, se eu repetir a fórmula, puf! E ele ainda fala do Deus de Paulo, né? Que o Paulo prega, exatamente. né? É muito engraçado esse texto. Se eu fizer... E a gente tem muito disso, né?
Sim. Como se a Bíblia fosse um livro de mandingas. Eu vou repetir a frase agora, hein? Abre-te, Sésamo. A frase, levanta a espada como Josué e fala, pela espada pelo Senhor, espada por Gideão. E eu acho que se eu falar essas palavras mágicas com a devida oferta no dia da vitória, cantando o hino certo, com a roupa certa, diante do sacerdote certo, eu tento lá na comunidade desmontar um pouco isso. Então eu digo, eu não faço casamento, eu celebro a cerimônia, quem está unindo vocês é Deus. Pô. A nossa celebração de ceia, a gente acabo de pregar, a gente se divide em grupos. Sim. O povo traz o pão de casa, a gente não... Isso eu acho muito legal. E cada um parte o seu próprio pão, eu não sirvo. E eu peço para que... Não passa pelo sacerdote. Não, e cada pessoa, uma pessoa de cada grupo, vem e pega um cálice e serve as pessoas do seu grupo. Eu só dirijo. E a gente parte o pão juntos e come juntos, né? Nós somos batistas, né? A Casa da Rocha é uma igreja batista. Em grande parte. A gente não é uma igreja reformada, tem um puxadinho só. Não chega a ser uma reforma. Um quartinho ali. Não tem um quartinho. A minha tulipa eu fiz um bem me quer, mal me quer. Na tulipa tem umas pétalas. Sobrou duas ali. Sobrou umas 2 ou 3. Mas enfim. O batismo sabe que é tulipa. O batismo nosso é por imersão. Então a gente ministra o curso de batismo, não sou eu, são outros pastores, outros líderes. Preparam tudo. As pessoas fazem a profissão de fé lá na frente, vai de 4 em 4. Então eu faço, o Davi faz, o Gerson faz, cada um faz uma, né? A gente que ministra, eles entram na piscina, lá na frente da igreja, a família está do lado deles, geralmente é o pai, a mãe ou a avó que mergulha essa pessoa e a gente está ali dizendo, nós igreja... né? Celebramos o batismo de vocês. Vai desmonta um pouco essa coisa de que eu tenho um poder aqui na minha mão, hein? Se eu não pôr a mão na sua cabeça, Deus não tá com você, hein? E você deve ter uma cobrança grande para o contrário disso, assim. Tem que ser um fundamento bem estabelecido, porque devagar a multidão vai querendo que você sente nessa cadeira, né? Com Jesus, com qualquer um. Acho que hoje... depois de 15 anos, e tem coisa que a gente ainda vai desmontando, que eu vou descobrindo e vou desmontando, né? E tem gente que acha que a gente é herege por isso, né? Acha que a gente é herege por isso. Mas, enfim. Você me perguntou, assim, no começo era mais. Por que a gente não faz campanha? Por que não tem eu não tenho recolhimento de ofertas? Tem um momento, né? Não tem. A gente só canta, louva, prega e vai pra casa. As pessoas fazem transferência. No máximo, lá na saída tem umas maquininhas para quem quer fazer uma contribuição com a comunidade. Pode fazer. Faz o PIX, faz como ela quiser. Eu brinco assim, você faz o quanto você quiser, não tem 10%. Quando você quiser, da forma que você quiser e se você quiser. A única coisa é que se você não quiser, a gente para. Mas também não tem problema. Quando eu comecei a ensinar isso para a igreja, eu falei assim, nós não precisamos desse prédio. Nós não precisamos desse som. Nós podemos nos reunir debaixo de uma árvore aqui no Parque da Aclimação, aqui no Parque da Independência, no Ibirapuera, sentar com um violão, com os filhos comendo, fazer um piquenique todo domingo de manhã, cantar, falar a palavra e ir embora para casa. Jesus está conosco. Isso aqui não é a igreja, é o lugar onde a igreja decidiu ter para se reunir. Isso custa, então. Não é, isso custa, mas assim, mas nós não precisamos. Nós não temos carpete. Demorou para eu aumentar meu ar-condicionado, nossas cadeiras são de plástico. Podemos ter melhor? Podemos. Vocês estão afim, gente? Vai custar tanto. A gente vai devagarzinho, né? Não é nada bonito nosso salão não é muito bonito, mas ele tá lá, ele é funcional. Ele funciona pra gente, né? É organizadinho. Mas é pobre, mas é limpinho. Pra gente não levar as pessoas a achar que elas trabalham por uma instituição e que elas ofertam para uma instituição para que essa instituição preste um serviço religioso adequado. Eu quero que a cantina tenha o café que eu gosto, que meu filho fique na sala que eu curto. A taxa do condomínio, né? A taxa do condomínio. Não, nós somos uma irmandade que contribuímos segundo a nossa liberdade, com amor, e a gente faz isso pelo bem de todos. Temos um presbitério, temos uma diretoria, tem um conselho fiscal, tem uma assembleia geral que decide as coisas maiores,
que são irmãos que vão decidir para o bem da comunidade. A sala das crianças, o ar-condicionado do berçário, vão pensar no que é melhor, porque é para nós, é para a comunidade. Não tem a ver com eu estou ofertando para aquela instituição me devolver um serviço religioso. Então isso também é uma coisa que eu vou desmontando. E é assim, um trabalho de uma vida toda, né? De uma vida toda, porque sempre tem gente nova chegando e fazendo a pergunta por que aqui não tem. Então, no começo, foi mais trabalhoso. Os primeiros 5, 6 anos da igreja, porque a gente começa do zero. No zero não, a gente começa do -10, né? E você vem desmontando, reconstruindo. Hoje, eu acho que nós somos uma comunidade bem tranquilaça. Bem tranquilaça. Se aparecer um demônio da Tasmânia lá, a gente... Se subir alguém lá algum dia e falar, Deus falou comigo, a igreja vai, vai devagar aí, que ele fala com jeito, todo mundo. Que jeito, ele fala com todo mundo aqui, hein? Vai lá que você vai falar. Sim. Acho que já estamos bem... Mas você tem uma flutuância gigantesca. Mas tem, também, né? Mas sempre tem gente... Então... Mas é bem menos do que no começo. Hoje quem chega também, mas também quem chega hoje, nós estamos estabelecidos, né? Mas vocês não têm, não fazem, não é... Foi você que me falou, alguém agora em Brasília, que por conta desses cortes, desse boom, acabou que isso reverberou na igreja, né? Sim, vem mais gente. Vem mais gente, quer te ver, quer aquela coisa toda. E a gente vai desmontando um pouco isso também, né? Então... Mas é o trabalho de uma vida. É o trabalho de uma vida. Não tem... Mas também, eu já fui mais paranoico, hoje menos, né? Uhum. Mas a pessoa que veio aqui pra ver o Zé. Tá bom, fica aí, o problema é seu. Também não dá pra ficar querendo correr polícia de gente grande a vida inteira. É, muita gente. A gente procura fazer, eu não prego em todas as celebrações, né? Tem uma que é a principal, essa é que tá a maioria da igreja, ali eu estou, mas nós temos outras duas que eu também estou às vezes e não estou às vezes. Você tem de manhã e outra à noite. Tem 2 de manhã e uma à noite. Tá. E assim a gente vai levando. Eu tenho, acho que eu falei isso pra você esses tempos atrás, assim, todo mundo que começa a vir de São Paulo e fala, Dani, comeu longe, nasceu filho, porque quando o cara tem sem filho, ele roda no 12. Aí nasce o filho, aquela coisa, começa a ficar mais imóvel. Eu falo, cara, Casa da Rocha, meu, eu confio ali, escuto, faz sentido, não tem, como a gente não tem essa liga denominacional, eu não tenho, então para mim a igreja é a igreja, tanto faz onde o cara congrega. Aí você tá mais pra lá, eu falo, vai lá no Marcos, eu gosto lá da Comunidade da Vila também, eu gosto do jeito que eles têm levado as coisas lá, vai lá no Marcos, ou vai no Zé, mas o Ipiranga pra mim sempre foi o endereço de São Paulo. Eu sempre quis estar no Ipiranga. Eu sou ipiranguista, não posso nem falar nada. Meu, cara, eu sou da Gema. O bairro, assim. Eu nasci uma comunidade. Eu nasci na Clínica Infantil de Ipiranga. Aí, ó. Do lado do museu. Não tem bairro melhor, não. Região melhor. Assim, mais estratégica. Sabe que a Moca é parecida, porque é bairrista, né? Sim. A italianada. Sim. Mas o Ipiranga é o Sacomã, aqueles pedaços todos. Eu gosto demais, tudo, né? Ipiranga tem tudo, né? Tudo. O alto, o médio e o baixo. Então, tem tudo. É uma grande região, né? Uma região grande. Trólebus, metrô, do trem. Não, agora a gente tem Alto de Ipiranga, Estação Alto de Ipiranga e Estação Sacomã. Tem o terminal no Mas é que tá no Tamanduateí ATI, que liga com Santo André, tá ligado, liga tudo. É uma região incrível. Não, e dali você atravessa o viaduto São Carlos, você tá na Moca. Do lado, você passou pro outro lado da Juntas Provisórias, você tá na aeroporto. Você é louco. Não, ali é muito bom. Você tá do lado da Exame do Estado. Ipiranga é o centro do mundo, né? É, né? É dali que surgiu. Jesus, eu acho que ele foi batizado no Riacho. Em hebraico, eu acho que ele foi batizado no Riacho de Ipiranga. Não sei, falam que foi no Rio Jordão, não sei. Cara, deixa eu te agradecer. Vou te fazer alguma pergunta que o pessoal fez aqui, porque eu tenho um grupo de amigos que, como eles estão aqui para me ver hoje, estão todos olhando só para mim. E aí eu falo assim, cara, eu vou gravar lá, gravar com o Zé, deixa eu colocar aqui. E são pessoas que participam comigo. Eu sempre achei, tava brincando com eles hoje, todo mundo acha que fazer um podcast deve ser muito fácil, né? Compra um celular e põe coisa. Cara, eu achava que era mais fácil. Eu me meti a fazer vídeos na pandemia, né? Fiz muito vídeo na pandemia. Os vídeos mais curtos, né? Fiz muito, fiz 300 vídeos. E tudo sozinho. Meu filho às vezes me ajudava. Montava cenário, colocava a câmera, armava a luz, todo mundo em isolamento, né? Sim. Cara, tem que inventar. Muito difícil. E aí algumas pessoas, como isso aqui, graças a Deus, ao longo desses
um ano e meio e pouco aí, a gente foi construindo. Algumas pessoas fazem parte desse grupo. Tá aparecendo aí na tela para vocês, se quiserem participar com a gente desse grupo de mantenedores, muito simples. E você entra lá, pode vir aqui, pode conversar com a gente e pode fazer perguntas. E aí é meio que bate pronto mesmo, porque não tem Bate pronto. tanto a ver com só o tema da pregação, umas perguntas mais Certo. genéricas que eu vou fazendo aqui e você vai falando daí. Então vamos lá. No mundo... E eu não li, então, sim. Venha o que vier. Qualquer coisa a gente edita depois. No mundo cada vez mais acelerado e superficial, como cultivar uma fé profunda e coerente no dia a dia comum, fora do culto do domingo? Tendo amigos. Tendo amigos. Tem que ter amigos que são da fé. Gente que abre coração para quem você pode abrir e que abre o coração para você, porque a nossa fé é comunitária, né? A gente não vai encontrar Deus no monte, no Tibete. A gente encontra Deus falando entre vós com salmos, hinos, né? É ali que o Espírito está, né? É talvez a maneira... A igreja é o único, o único reduto na Terra que você pode encontrar a vida. Digo a igreja, não a instituição religiosa, a igreja. Estou dizendo a comunidade dos discípulos do Jesus. Foi o que Jesus fez também, Foi o que ele fez. Então, aliás, você vai chegar lá, não chamo você de servo, chamo de amigo, tá lá em João também. A gente vê muitos cristãos buscando propósito, mas também perdidos entre o chamado e a realidade. O que você diria para quem acha que só tem valor espiritual se estiver no púlpito ou no ministério? Nossa, essa é muito boa. Tem gente que agrega isso, né? Já começa com a separação errada entre chamado e vida real. Não existe vida real. O reino é o real. Aquele livro Introdução à Cosmovisão Cristã, Bartolomeu Igorin, tem um trecho muito legal que eu uso nas minhas aulas com os alunos lá de introdução. Ele fala, quando você assiste um filme, lê uma história, vê uma peça, lê um livro, você é convidado a entrar num mundo de fantasia. Talvez você traga de lá uma experiência, uma moral, uma lição moral, mas quando acaba o filme, acaba o livro, acaba a peça, você volta para a realidade. As escrituras não, é o contrário. Quando você lê a escritura, você está entrando na realidade. O que a gente vive aqui é que é uma ilusão. Isso aqui não é vida. Né? Então começa por aí. A outro erro é quando a pessoa fala, tem dúvida sobre qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Está faltando conhecer Deus. O propósito de Deus é fazer para ele um povo e uma família. O propósito da minha vida é viver no meio desse povo. Nós temos um propósito. Temos só um propósito, de todos nós, fazermos discípulos. Agora, a maneira como a gente faz, andando de skate, jogando futebol, sendo um profissional, em todo lugar que eu estou, eu sou um discípulo de Cristo, sendo luz e sal aonde eu piso. Eu não consigo apagar a lamparina, eu sou luz e eu sou sal aonde eu estiver. Então há um erro de que eu recebo um Hadug, sabe, um poder. E Deus fica lá no céu. Uniduni te salamemingue. Pra você essa carta de Uno. Pra você essa, pra você. Ai, descobriu minha vocação. Você já tem a sua vocação. É você ser o que você é. Quem é você? Sim. Então seja um cristão. O que você faz? Sapato? Não é a pergunta que fizeram pra... Sim, o grande sapateiro. Foi pra Lutero, né? Foi pra Lutero. Foi pra Lutero? Foi pra Lutero, é. O que eu mais faço para servir melhor a Deus? O que você faz? Sou sapateiro. Então faça um bom sapato e venda por um preço justo. Foi pro inglês. Ou foi pro Spurgeon? Não, foi... eu vou lembrar. Vai lembrar. Vou colocar, porque foi pro... Eu sei que alguém da Inglaterra. O inglês é o John Wesley. Não. Tá ali perto. Tá ali foi perto. Ali do livramento. Mas é um inglês. Vamos achar do sapato. Bom, mas é do sapato. É isso. O que você faz? Toda hora nós estamos querendo sair de nós mesmos para não sermos o que somos, achando que a gente vai descobrir de novo uma outra vida, uma outra identidade. Deus está em você, dizendo quem é você. Se é costureira, se é motorista, usa a sua vida. Você sabe tocar violão, sabe contar história, sabe desenhar, sabe pintar, sabe fazer boneco. Para a glória de Deus. A gente quer sair da naturalidade como se isso fosse mais espiritual, né? Jesus foi o cara mais espiritual que pisou nessa terra. Aliás, ele era o próprio Espírito em carne. Não tem ninguém mais espiritual. E ninguém foi mais humano do que Jesus. No real sentido da palavra. Normal. Acham que essa normalidade é perder a espiritualidade.
Então, acho que tem muita névoa no entendimento do imaginário cristão, sabe? De que não entendeu ainda a vocação, o chamado, o reino de Deus. Faz essas separações. Eu acho que às vezes não entende e às vezes não quer, sabe? Porque já que a gente tem só um chamado, pronto, tá aqui. Já te falei qual é, agora pronto. Vai lá e faz. Não, mas eu queria algo mais específico. Mas você vai ficar esperando a vida inteira. Tem gente passando na sua frente, seu vizinho, que não sabe nada sobre a vida, o seu filho no quarto do seu lado, você não conversou com ele, e você tá procurando na igreja, o que eu vou ser? Cara, você já tá, vive a vida. Resplandece o reino de Deus, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, e os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Mateus 5,16. Já está escrito. Mas a gente complica pra caramba. Tudo tem que ser uma panaceia espiritual que eu vou receber com poder quando alguém pôr a mão na minha cabeça para eu ser alguma coisa que eu nunca fui. Vamos lá. Difícil. Como pastor, que diferenças você nota entre os jovens que cresceram ali no auge do movimento gospel, tá escrito aqui, no 90, 2000, e os de hoje que são criados nas redes sociais? Assim? Como que você diferencia essa Acho que galera? a maior diferença é a da minha geração. A minha geração, eu sou de 66. Eu vi tudo. Sim. Eu vi tudo. Eu vi a televisão chegar, colorida chegar. A preto e branca eu já tinha. Eu não vi a televisão chegar, mas na minha casa era preto e branco. Eu vi chegar a televisão a cores. Colorido. Meu pai comprou ações da Telesp para ter o primeiro telefone em casa. A gente ia na casa do vizinho para atender telefone. Aquelas filas enormes para comprar uma linha. Uma linha, você ficava na fila. Era sorteio. E era caríssimo. Caríssimo. Andava de ônibus, não tinha metrô em São Paulo. Era ônibus e trem. E andava muito a pé. Muito a pé. Minha mãe comprou a primeira... prédio, né? Não tinha tanto prédio. Jogava bola na rua. A rua era vazia. Pouco carro. Jogava bola na rua tranquilamente. Atropelamento era coisa... Aí a minha mãe comprou a primeira máquina de escrever. Uma Remington. Porque você não tinha computador. Eu vi chegar o telefone, eu vi chegar o bip. Depois do bip, o pager. Depois do pager, os primeiros celulares, os PTzões da Motorola. Gigantesco. Eu vi um amigo meu quando chegou o primeiro computador no Brasil, TK-85, feito pela Prológica, que era desse tamanho, um aparelhinho que você ligava num gravador de fita. Não tinha CD, era fita cassete. Então eu vi toda essa revolução, internet, não tinha telefone celular. Eu vi os primeiros celulares, era só ligação, você não tinha smartphone. SMS não, nem SMS. Juntaram depois o pager com o telefone. Aliás, eu vi os primeiros Palm Tops. Os primeiros Palm Tops. Isso era muito legal. Que você fazia era muito chique quando alguém tirava a canetinha. Era chique, chique. Quando falava assim, olha, a invenção do iPhone, do smartphone, o cara é muito inteligente. Um rapaz amigo meu falou uma vez, como é que é o Steve Jobs, muito inteligente. Não, inteligente não, ele é esperto. Não, muito inteligente. Pegou uma grande ideia, né? Porque o telefone já existia, o celular já existia, o Palm Top já existia, os aplicativos já existiam. Ele é uma inteligência, não deixa de ser. Bem funcional. Claro. Agora, inteligente é o cientista que descobriu como fazer uma tela touch. Esse cara conhece a ciência. Ele conhece os elementos químicos, os conectores e magnéticos para você desenhar uma letra e ele digitar o que você está desenhando, porque o Palm Top tinha isso. Então, ele é uma espécie de inteligência, mas ele juntou tudo numa coisa só, porque o cara que inventou, ainda briguei com ele, o cara que conseguiu descobrir a tela touch, com certeza está morrendo de fome, bem menos dinheiro do que o cara que trabalha no comércio, como o Steve Jobs, né? Mas tudo bem, com todo o respeito que eu tenho ao Steve Jobs, que eu gosto dos computadores. Então eu vi tudo isso. Então a minha geração, hoje, é muito estranho. A geração da época que eu comecei a banda, que tinha uma juventude, eu já estava com 24 anos, 25 anos eu tinha quando eu comecei a banda. E você viu o movimento chamado gospel. Chamado gospel crescer. Mas ainda o mundo era mais ou menos parecido com o meu. Já tinha celular, já tinha computador, mas as redes sociais não existiam.
Eu vi várias revoluções, mas a revolução da rede social... Cara, a revolução da rede Isso social... mudou o jeito de ser humano. Completamente. O ser humano mudou. É. Globalizado o mundo sempre foi, mas não tão intensamente. Tão rápido. Já teve a língua grega e o latim quase como língua oficial de Universal, todos. né? A cultura grega quase como a cultura do mundo ocidental todo. A globalização era muito lenta. O mundo era muito lento. Acontecia uma coisa na Europa, demorava um mês pra você ficar sabendo aqui. Meses. Até a guerra. Até a Demorou, guerra. teve país que demorou meses pra saber que o mundo estava em guerra. Eu tenho um irmão nosso na igreja, que é descendente de escravos. A família dele morava num quilombola, descobriram que tinha acabado a escravidão nos anos 80. Meu Deus. 80 ou 70? Bom, ele me contou. Não, mas quase 100 anos depois. Não, quase 100 anos depois. A informação, tudo bem que aqui nós estamos num Sim, caso bem claro, extremo, claro. né? Mas mesmo assim, hoje... Mas a comunicação era muito lenta. Muito lenta. Hoje, aconteceu uma catástrofe agora aqui em Santo André, você tira uma foto e tá no mundo inteiro, tá enxergando na hora. E aconteceu uma revolução. O repórter chega depois. Já é notícia quando ele chega. Já. Quando o repórter chega e dá no Jornal Nacional à noite, o dia inteiro todo mundo já sabe o que aconteceu. Com as versões que estão na boca de cada um. Agora cada cabeça é uma versão. Isso mudou muito. Eu tava lendo Neemias e eu tô no capítulo 2 hoje. E aí tava lá, e o Neemias quando chega lá em Jerusalém, entra na cidade, ele dá várias voltas à noite e tal, e aí o texto fala 2 vezes, mas ele não contou pra ninguém. Eu fiquei imaginando se fosse hoje. Nossa. Não tem como não contar Ele dá pra uma ninguém. volta em Jerusalém filmando, mano. Não, e ele ia chegar em Jerusalém, todo mundo lá já ia saber. Sim. Que ele chegou com carta, com dinheiro, com condições. Então, assim, eu acho que isso mudou. E o jovem que você tá conectado lá, como que você vê hoje o antes e o depois, assim? Emocionalmente muito frágil. Muito frágil. Desaculturado. Parco de conhecimento, apesar de nós estarmos na era da informação. A grande distância entre informação e conhecimento. Quando eu tinha, sei lá, quando eu tinha 14 anos, eu já tinha entrado na biblioteca da escola um monte de vezes para ler a Barthes. Eu queria saber o que era anos-luz. Eu queria saber como é que era, sabe, a distância da Terra para a Lua. Eu queria saber. Eu tinha curiosidade científica, eu não tinha lugar nenhum. Eu ia na biblioteca. Você tinha que ser curioso. Tinha que ser curioso. E você queria saber. Hoje tá tudo na sua. Eu recebo mensagens assim: oi, pastor Zé, tudo bem? Onde fica a sua igreja? Eu falo, mano, Jesus, Maria José. Jesus, Maria e José num burrinho pro Egito. Não é possível, mano. Você dá no Google, em 5 segundos, você descobre o endereço do Trump, meu. A pergunta mais óbvia. Mas é mais óbvia do mundo. Não há nem a mínima curiosidade de digitar. Há uma atrofia. Demorou mais tempo pra te perguntar do que se eu tivesse pesquisado. Há uma atrofia cerebral. É verdade. Não é verdade. Porque a pessoa não pensa mais. Ela não precisa mais pensar. Isso é um problema. E isso foi cientificamente mesmo. Foi testado o menor QI de muitos anos agora. É a primeira vez que os filhos têm um QI menos criativos e menos conhecimento do que os pais. Sempre os filhos tiveram mais. A única coisa que eles sabem mais do que os pais é como é que instala o aplicativo. Isso eles sabem melhor. E eu tenho visto assim muita disfunção, muitas enfermidades, patologias psíquicas, depressão, pânico, estresse em adolescentes. Cada vez mais, muita exposição à tela. Novo, né? Muita exposição à tela e quase um niilismo. Porque você não tem mais razão de nada. E até você dizer, e até ele se convencer de que o Espírito de Deus e a realidade da verdadeira vida está nesse texto e nesse Cristo revelado, isso não é muito... Não há absolutos, né? Não há absolutos. Não é. Mas para ele tem muitos.
é muito mais palpável o que ele está vendo do influencer do que o que ele tem que ir ler na escritura. Então, nós estamos algumas fronteiras do ser humano estão avançando, né? Em algumas fronteiras da emoção, da razão, do sentimento, da justiça, tem alguns psicólogos, da identidade, tudo. Estão dizendo que em São Paulo, um jovem até 30 anos, eles estimam aí que não sei em quantos anos, pelo menos 8 estarão doentes de 10. Sim, imagino diagnosticados. Sim. Então, assim, isso é muito agressivo. É muito. Agressivo. Aquela coisa de, poxa, você ir numa praia com o pé no chão. Eu não tenho nenhum celular na minha mão, respirando, jogando bola, estando com gente. Nem sabe o que tá acontecendo. Nem sabe o que tá acontecendo. A vida, viver a vida. Você não vive mais a vida. Sim. Há uma vida que quer que você a viva. E você tem que estar conectado. Hiperconectividade. Sendo bombardeado para tudo, de tudo quanto é lado, de informações, de requerimentos. Você tem que. E se você não é, você tá fora. Pô, a ponto de que essa coisa da cultura do cancelamento. Eu fico pensando, cancelamento, cara. É quando as pessoas param de te seguir. Dane-se, meu. O que eu vou perder Eu consigo, com isso, assim, quantas pessoas você consegue ser amigo? Não tem. Amigo mesmo? Amigo mesmo, você vai ter uns 2, 3 na vida que você abre o coração, se muito. Colegas, um pouco mais na igreja, vai no trabalho. Assim. Não, ninguém vai ter 500 mil, 1 milhão. Seguidor é besteira, uma bobagem. Seguidor é uma bobagem. Eu sigo um monte de gente que eu acho interessante a piada que ele posta. Não tem nenhuma relação maior do que isso. Tudo bem, tem algumas pessoas, pregadores, algum conteúdo que eu acho interessante, mas não há divinização da relação. Não há canonização dessa relação. Pra nós, são referências, né? É diferente. Uma referência. Né? É como um canal pra mim, eu penso como um canal de TV. Eu posso trocar. Eu não sou obrigado a estar aqui. Então a pessoa pode não querer seguir, pode querer seguir. Eu mesmo bloqueio um monte de gente. O cara vem fazendo um monte de comentário chato, eu já bloqueio. Por quê? Porque eu não quero, não tô afim, não tô preocupado em ter seguidor. Você vai ter muito. Conta de acompanhar tudo. E tá tudo aqui dentro, ó. Tá tudo aqui dentro. Mas aqui eles não estão aqui, ó. A vida tá rolando aqui e não tem nada disso aqui. Esse universo inexistente, mas que é criado e é mais palpável do que o real, tá matando as pessoas. Então eu tenho que fazer. E a carência. Acho que tudo isso leva. Eu não sou psicólogo, mas leva uma carência profunda. Uma carência afetiva profunda. Eu preciso fazer alguma coisa. Nem que eu abrir a câmera pra ficar pelado, pra alguém ver e curtir por um coração, pra eu tentar sentir que eu sou alguma coisa. Pra tentar. Pra tentar sentir se eu sou alguma coisa. E o pior é que muitas comunidades de fé já foram engolidas por essa lógica. Já estão reproduzindo esse... E quando a pessoa entra, ela tem que ter uma experiência para ela sentir alguma coisa, para cobrir a carência dela. E a comunidade deixou de ser um ambiente relacional. E essa é a palavra, experiência. Uma experiência. Ela quer ter uma experiência emocional, estética, litúrgica, espiritualizada. É uma espiritualização sem o Espírito Santo. Uma cristandade sem Cristo. Um evangelicalismo sem o evangelho, mas com muitas emoções. Não estou aqui jogando pedra, mas apenas dizendo, a gente tem que ter um alerta, porque essa lógica engoliu a nossa existência, mais do que a gente pensa. Nós estamos neuróticos dentro disso. A ponto de você não conseguir conversar. É muito comum, você tá num restaurante, tá todo mundo no telefone, na mesa, mas ninguém tá conversando. Sim. Ninguém tá conversando. Tem até um meme que eu vi, uma plaquinha interessante. Não temos Wi-Fi. Conversa entre vocês mesmos. Eu tinha aquela regra que chegava no bar, no restaurante, colocava o celular um em cima do outro. O primeiro que pegasse pagava a conta. Isso aí pegou legal. Agora o pessoal parou disso. Mas eu acho uma boa prática. Cara, deixa eu aproveitar. Não tá aqui, mas nesse assunto das referências, assim, quem, assim, é uma pessoa hoje, assim, ou quais são pessoas que você tem ministerialmente, assim, que você gosta de enfatizar como referências, pessoas que você ouve? Gosto de ouvir. Gosto de ouvir. Bom, eu tenho as referências, eu sou muito ligado no seminário, assim, né? Os meus amigos de lá, os companheiros que estão lá são muito
queridos e são muito importantes também, caros Aham. pra mim, né? Então, vira e mexe, mexe e vira, eu tô lá sentado na mesa, na cadeira junto com o Ouvindo. Ziel, ouvindo, Já é falando. de muitos, né? Ziel é um mentor de muita gente, né? Aham. Então ele é uma dessas pessoas Legal. que fazem parte. Nas minhas dúvidas teológicas, assim, o Bernardo Shaw é muito querido. Não sei se você o conhece, Conheço, claro. mas o Bernardo é um cara que vira e mexe, eu tô... Bernardo, posso te perguntar um negócio? Pode. Doutorzão. Apesar de eu ser mais velho, né? Mas ele tem uma formação Não, fantástica. É um cara muito querido, muito precioso. Amizade muito preciosa, né? Então tem o Isaac também, uma pessoa muito querida, que a gente sempre, para poder bater papo. Tenho os meus irmãos, meu irmão, o Hamilton, nós da banda, a gente é muito ligado. não. Então a nossa eclesiologia, as nossas crises eclesiológicas, a gente está sempre em família conversando e resolvendo, né? Gosto muito de ouvir o Tim Keller tem um vasto material, né, na internet. O meu inglês precisa melhorar um pouco, mas eu confesso que eu ouço o podcast, gosto de ouvir os estudos. Aham. Ele é muito inteligente nas Produziram colocações, muita coisa, né? né? Mas gosto muito de ler o Carson. É uma linha diferente, né? João mesmo, eu tô com um comentário do Carson que é fantástico. O Gordon Fee é uma outra linha, mas também é incrível. Aham. O Novo Testamento, o Gordon Fee é um cara É. fabuloso nisso, né? Gosto de ouvir o Ari. Marizão. Mesmo a distância, tem estudos antigos da época que ele mesmo da época da missão na íntegra, mas mesmo antes, séries de estudos que você encontra na igreja, internet, né? Então eu curto muito Aham. assistir e ver. O Paulo Júnior, eu sigo, vira e mexe, tá passando alguma coisa, tem algum corte, alguma coisa dele, né? Do Paulo, muito inteligente, gosto muito de ouvir também. Deixa eu ver. Mas o é que legal, mais. porque Acho que é citou isso. muitas pessoas que estão próximas a você. E essa gente é a que tá- diferença da referência Da e, referen- do ser fã Tem de o alguém. autor que eu leio e tem o cara que é amigo com quem eu converso. Tem aquele que eu ouço a pregação e a gente se encontra em algum evento de vez em quando, né? O mesmo o Caio, gosto muito de ouvir o Caio. Aham. Gosto muito de ouvir. Eu acho que a gente tem muita riqueza. O evangelicalismo brasileiro tem muita riqueza. Os que eu não gosto de ouvir são os que, para mim, não têm nenhuma base teológica. Que talvez seja 70% a igreja majoritária no Brasil, é da aventura, né? Esses eu não vejo muito profusão de ideias, eu não ouço. No movimento neopentecostal, eu já não... Apesar de ter passado por lá, não me apetece. Mas essas diferentes vertentes que eu falei autores e pastores de diferentes linhas, né? Presbiteriano, Batista, presbiteriano, o Gordon Fee é pentecostal. Ninguém né? nem imagina muito. Ninguém nem imagina, mas é um cara muito fundamentado teologicamente, né? Ou mesmo Hernandes Dias Lopes. Muitas Poxa, coisas. ouvir o Hernandes Dias Lopes pregar parábolas de Jesus é uma coisa muito rica, meu. É muito rica. Ele fala cousa. Eu acho que ele internalizou a revista português. atualizada. Então, ele fala cousa, ele não fala exatamente. coisa. Então, ainda que o argumento de um presbiteriano, Hernandes Dias Lopes, às vezes é diferente de um argumento de um batista, de um metodista, por exemplo. Né? O Ziel, né? O Ziel é metodista livre, né? Então, eu acho isso uma riqueza, assim, muito grande. E as pessoas acham, e por conta do algoritmo, nós temos um algoritmo do preconceito. Todo mundo tem o evangélico brasileiro tem um algoritmo do preconceito. Ele só ouve o que ele acha que é ungido. Então, outro dia eu vi uma resenha, comprei um livro do Gilles Lipovetsky. Ele é um filósofo, ele não é cristão. Mas eu falei, deixa eu ler o que esse cara tá falando. Eu tenho alguns lá em casa. Eu não sou um cara muito afeito, mergulhado à filosofia. Mas de vez em quando eu gosto de... mas esse cara não é cristão. Eu tô lendo. Eu quero entender o que esse cara tá falando. Aliás, tem muita coisa boa. Aliás, eu só vi coisa boa no que ele escreveu. Né? E dentro da fé... mas você ouve o pastor tal? Eu ouço.
Eu acho Ou você lê um importante. padre, né? Henry Nouwen, vamos lá. Henry Nouwen. Tem gente que parou de ler, depois descobriu que ele era padre. Eu estava lendo uma encíclica, não, foi num trabalho do seminário, uma encíclica do Ratzinger. Rapaz, que sensacional. Ele é muito teólogo, né? Claro. Cara, eu falei, cara, e ele é da ala mais conservadora do catolicismo, né? Mas a gente chuta o ser humano. Esse dia eu vi um cara se explicando porque ele citou um pai da igreja, assim. Tipo, eu tô falando de Agostinho. Aí ele, não, mas a gente tem que aproveitar. Cara, meu Deus, Agostinho. Agostinho. Não tem como você não É um cristão, disso, lógico. Cara. É um cristão. Mas a gente tá num mundo muito dividido. Todo mundo quer te cobrar do que você tá fazendo. É porque determinando quem você falou, eu também já te coloco onde eu quero... Onde eu quero te colocar. Eu já precisava disso. Em que panela que você tá pra eu poder te jogar pedra. Isso aí. Ou seja, nós estamos emburrecendo. É isso. O diálogo tá se tornando... O diálogo tá se tornando que foi o que a gente fez lá em Brasília. Aquela ideia de Lausanne. Sim. Aquele palco ali, os irmãos falam, mas aquele lugar que as pessoas sobem, pessoas totalmente diferentes. E foi assim... Pastores profissionais... Rico. Legal. Riqueza, o negócio foi brilhante. Por quê? Vamos voltar ao diálogo, né? Foi o que o Valdir falou lá. Sim. O Paulo Júnior estava lá. Então, e as pessoas parecem que não querem escutar alguém um pouco mais diferente, sei lá. Mas é bom saber que a gente não tá enlouquecendo. Que eu sou da época em que a seleção brasileira eram os times que os jogadores jogavam no Brasil. Verdade. Na minha época, a primeira Copa Até que eu assisti... Pelé jogava no Brasil. A primeira Copa que eu assisti, que eu me lembro assim conscientemente, mesmo que eu não lembre de tudo, foi 74. 70 eu lembro da festa, eu tinha 4 anos. 74 eu tinha 8 anos. Eu lembro do Brasil contra o Zaire, a gente assistindo o jogo contra a Alemanha Oriental. Depois a gente caiu fora, perdeu da Holanda. Alemanha Oriental ainda. Agora, a Copa da Argentina, 78, eu lembro de tudo. Áustria, Suécia, Espanha, foram os primeiros 3 jogos. Depois Polônia, depois pegamos Peru. E aí e Argentina. A Argentina compra o Peru, ganha de 6, vai fazer a final, a gente disputa o 3º lugar com a Itália. E eu com os meus primos. Porque o Jorge Mendonça era do Palmeiras, jogava na seleção. O Rivelino era do Corinthians, também estava na seleção. E o Zico, que estava machucado, mas entrou no final, era do Flamengo. Então nós batíamos papo sobre o futebol, porque os nossos jogadores do nosso time estão na seleção. Acabou, hoje não, hoje eu torço pro seu jogador não tá, porque é só o meu time que tem que ganhar, porque o mundo tá ficando burro. Nós temos um algoritmo interno que fica selecionando tudo. E eu só tenho na minha... torcem pelo atleta, não pelo time. É louco isso, né? Então, dependendo de onde o cara for, o cara muda de time, né? Exato. É louco isso. A gente nós estamos perdendo a comunidade. Meu filho tem a camisa do Al Hilal, cara. Acho que como que pode? Eu não sei se o Paulo Júnior que falou. Fala aí, ou foi o Rubinho Pirola que falou. Lá na mesa? Andaram muito junto. Não, foi aqui. Nós somos um ajuntamento de eus, mas não somos uma comunidade de nós. Sim. O Rubinho pode ter falado, o Paulo Júnior fala também. É um monte de eus. A diferença do ajuntamento de eu, mas eu nunca dá nós. Nunca dá nós. Nós estamos na mesma sala, mas sou eu e você é você, mas nunca tem nós. A gente está perdendo... Nós estamos deixando de ver Deus, né? Porque a comunidade está morrendo, né? Por isso que a igreja é esse reduto. Que deveria ser. Mas você não é mais identificado como cristão. Depende em quem você vota. Depende do que você pensa. Do que você pensa, de quem você lê, da pregação que você ouve, da música que você escuta. E aí eu vou dizer que tipo de pessoa você é. Porque eu tenho o meu algoritmo. Caráter. Não tem a ver com o seu caráter, com o seu coração, com o seu amor, com a sua justiça, com a sua dignidade, com a sua honestidade. É sempre com um contorno ideológico, nunca humano. A gente foi emburrecendo. Cara, nem sei se eu quero acabar, assim. Tô muito feliz de ter você aqui, de poder conversar e de tentar ir para um lugar que, nos podcasts que eu escutei, porque eu escutei bastante para conversar com você. E eu escuto também, até o do Marcos lá que você falou e outros que você andou lá. Tentei navegar por um universo, assim, um pouco diferente pra gente ter uma Foi legal que assim. você não perguntou quando a banda começou. Eu fiquei muito feliz. Não, porque eu acompanho um pouco Eu respondi a banda. Isso 349 mil vezes. Acompanho um pouco a banda. Quando vocês começaram, podia tocar rock? Nós fizemos uma vez no nosso canal do YouTube perguntas e respostas do resgate. Nós 4 respondendo só esse tipo de pergunta.
Porque todo mundo faz. Tipo assim, você quer entrevistar o Resgate? Assiste Já lá. tá lá. Tá tudo Tem respondido. destaques lá São já. 36 anos respondendo a mesma coisa. Mas uma coisa que eu fiquei fascinado, já que a gente tá viajando aqui, é o fato lá da parada do Rick Bonadio, que queria lançar vocês e tinha o Mamonas Sim, Assassinas. É. Isso aí eu não não sabia. Não, Saiu eu no não, documentário nosso. mas eu nunca tinha ouvido. É. E vocês, mano, JV, vocês devem ter ido assim, mais de 20 vezes. Acho que talvez ninguém nunca tenha perguntado isso, né? Mas faz parte da história, né? Isso eu fiquei assim, uau, tipo assim, já pensou? Já pensou você tocando Pelados em Santos? Não era pra gente ser igual a eles. Eu entendi. Ele queria lançar a eles gente. Que não, ele queria lançar vocês e aí acabou lançando Não deu certo. Ele Ele falou, não, acho que não. E ele continua, ele continuou tentando. Porque ele é um produtor mesmo na essência da palavra, né? Um descobridor de talento, né? NX0, Charlie Brown Jr., cara. NX0. Sim. E o Mamonas acho que foi o primeiro deles. Acho que foi o primeiro que sim, estourou, né? Mas é legal porque lá no começo você já tinha uma interação não só com o gueto, assim. Exato. Essa é uma coisa, cara, que eu não consigo entender. É uma coisa bem gospel americana. Mas o gospel, na minha cabeça, quando começou, não tinha a ver com o gueto. É porque vem dessa origem mais americana do O termo vem da origem americana. Sim. Mas na minha cabeça, era uma maneira... Era uma embalagem boa pra gente levar uma arte que pudesse dialogar com outros jovens. Então é rock, a linguagem é menos crentez, menos igrejeira. Então, por exemplo, eu gravei a nossa primeira fita cassete, levei na faculdade, meus amigos ouviam no carro, pô, legal a sua banda. E eu falava, ele tá falando de Deus, mas é diferente. Não era o hino tradicional. Para mim, era um fator de aproximação missional. Hoje não. Hoje é um muro litúrgico, né? que nós somos santos e lá fora são os profanos e só nós é que temos. E não tem diálogo. Quando acontece o diálogo, é tido como satânico. Tipo, sei lá, o cantor cristão gravou uma música junto com um cantor que não é de nenhuma igreja. Às vezes a gente fala, meu, que legal, cara, que oportunidade você teve se aproximar, de brilhar a luz de Cristo lá. Sim, que o Caetano coisa incrível. gravou a música do Kleber Lucas lá. Não, isso é maldito, isso é demônio. É o algoritmo. É a desgraça que a gente tá fechando só no que a gente quer, né? Aí quando perguntam se o Resgate é gospel, eu falo não. Aí dizem assim, vocês saíram do movimento? Eu falo, não, eu tô fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz a minha vida inteira. Acho que é o movimento que saiu de mim. Que virou uma outra coisa. Né? Passou, foi outra coisa. Eu continuo fazendo o que eu faço. Tentando. Então, o primeiro álbum nosso... Eu ia te perguntar, qual foi a primeira música, assim, que você... Primeira música foi o Rock da Vovó. Não, a primeira música foi Eu Passei, do primeiro álbum. Eu Passei. Você nem vai lembrar. Mas se você ouviu o primeiro disco do Resgate, a música chama-se Eu Passei. Eu fiz a música e mostrei pro Hamilton, que a gente estudava guitarra. Eu fiz essa música aqui, nem tinha o Resgate ainda, mostrei pra ele. Pô, que legal, tal. Aí nós montamos a banda, aí depois a gente fez o Rock da Vovó, a gente fez juntos, né? Fomos fazendo junto. E assim foi indo. Então, o primeiro álbum nosso, quem produziu já foi o Edson Guidetti, que era nosso guitarrista, que não era de nenhuma igreja, era um guitarrista de fusion, profissional, que tocava com artista, dava aula de guitarra, mas ele tinha experiência de estúdio, e foi no estúdio do Rick. Não foi no estúdio... E ele não era ainda um produtor, mas ele já tinha estúdio. Tanto esse selo evangélico ainda. Já tinha Bom Pastor, tinha no Rio de Janeiro... Nos 90 que o trem... sim, mas já tinha. Tinha a Continental, gravava discos evangélicos, tinha a Bom Pastor e tinha aquela gravadora Califórnia, ou era um selo que também lançava alguns, Chantecler, acho que sei lá qual que era o selo. E tinha no Rio de Janeiro, a MK já tinha começado. A MK já existia? Já existia. Então, o primeiro nosso foi independente. Aqui em São Paulo a gente não sabia como fazer, fizemos por conta mesmo. Mas nós tínhamos esse diálogo. Mas eu vou em loja de instrumento, não é só cristão que tem lá. Eu falo de guitarra, eu falo de música. E nós perdemos isso. E aí, nós queremos falar que nós estamos evangelizando. Evangelizando o quê? Nós estamos fechando porta, a gente não conversa porque é pecado, porque é maldito, porque é imundo. De novo, a gente não consegue sentar na beira do poço e conversar com a samaritana. Criamos os nossos poços, né? Não conseguimos mais. A não ser que ela garanta que ela vai beber a água e vai vir para nossa igreja. Essa é a diferença, né? Jesus foi no dela. Ele foi no poço dela. Foi o contrário, né? Foi o contrário. E tem outra, pode ser que a gente ofereça água viva e a pessoa não queira.
Mas a gente Mas tá eu aqui. ofereci. A gente trabalha fui lá. junto nesse mesmo ambiente, a gente almoça junto na hora do intervalo e a gente convive. Eu gosto muito, tem uma música desse álbum novo do Resgate que o riff é muito antigo, o riff é de 2012, veio virar música agora, mas ela chama o começo, o fim e o meio. E essa música ela é baseada em duas parábolas, a parábola do semeador e principalmente na parábola do trigo e do joio. Tá. Chega a hora de entender que não é hora de julgar, chega a hora de saber que uma hora a gente vai, né? Será que a gente ainda vai ver o que Deus sempre quis mostrar? Que venha a nós o vosso reino e vontade, porque a gente fica separando todo mundo. E você já percebeu que o trigo e o joio, a parábola é interessante, porque os semeadores semeiam, cresce e aparece o fruto. Tem gente que fala assim, é parecido o trigo com o joio, porque quando tá crescendo, você não sabe a diferença. Mentira, eles já viram, já tinha fruto. Uhum. Só não estava maduro para colheita, mas eles viram e falaram, opa, fala pro patrão, tem joio no meio do trigo. Eles sabiam que tinha. Não era uma dúvida, não era parecido. Tava lá o joio e o trigo. Uhum. E ele falou assim, o inimigo deve ter semeado de noite aí o joio no meio do trigo, né? Quer que a gente arranque? É o que perguntam os semeadores. Uhum. E ele fala, não. Deixa o ceifeiro fazer isso. Deixa que cresçam juntos. Olha que louco. Deixa que cresçam juntos. E na ceifa a gente vai separar. Mas não é nem a gente tanto, né? Nós somos semeadores. Isso aí. E o cresçam juntos eu acho doido, porque quando você cresce junto, bate o vento. Você esbarra, cara. Joio, trigo, você tá sempre esbarrando. Uhum. Tá junto. Uhum. Nós queremos higienizar a nossa vida comunitária como uma relação apenas com o evangélico. Eu só vejo filme evangélico, ouço música evangélica, só vou em restaurante evangélico, só pego o ônibus se o motorista e o trocador forem evangélicos, compro roupa numa loja de produtos evangélicos. Por que nós estamos fazendo? Uhum. E por todo mundo. É que se mistura o fato de que se eu estiver junto, eu sou imundo. Uhum. Essa é uma ideia veterotestamentária que depois de Cristo caiu. É o contrário. É o contrário. É a gente que é luz no meio das trevas. As trevas não engolem a luz. É a mulher do fluxo, né? Ela toca... E é curada. Ela não passa a imundícia dela para Jesus. É o contrário. É a cura de Jesus para lá. Agora é óbvio, se você vai se misturar para que você se alimente do pecado, é uma outra coisa. Aí tem a ver com a sua índole. Aí tem a ver com quem você é, né? Com quem você é e não com o que você tá falando. Né? Exatamente. É exatamente isso. Agora, se eu entendi que eu sou luz, estou muito bem fundamentado na minha fé e que eu consigo conviver demonstrando quem ele é para nós e o que ele pode ser para os outros, a gente tem que ser missional. Então, eu não acho que a gente consiga isso muito com o resgate, mas eu estou tentando a minha vida inteira, vou morrer tentando. Tá. Cara, te agradeço muito. Eu vi você falando, acho que foi até pra mim quando eu te chamei. Eu não aguento mais caneca de podcast, que eu tenho uma coleção lá. Eu não aguento mais caneca. A minha, mano. A sua é mais legal. Não, essa daí é pra você beber água. Ah, tá. Aqui eu vou te dar. Cadê o café lá? Joga aqui pra mim. Vem aqui. Não, um só. O outro é pra nós, né? Ó, calma aí. Pega aí o café. Você não pode atravessar na frente da câmera aqui. Esse café, o irmão... Olha o café. Ele moeu eu vou abrir ontem aqui, tá? esse café. Você mesmo que moeu? Sente o cheiro. Sente o cheiro. Ele moeu ontem esse café. E eu com esse nariz sinto o cheiro antes de abrir. Café com palavra, é o nome da igreja. Por isso que eu fui correr pegar Café lá. com palavra. Ele tem um sonho de ter uma cafeteria. Eu tô alimentando isso com ele. Deus é que sabe. E olha aqui. Essa torra caneca... média? Qual que é a torra dessa? Torra escura? Não é ele. Ele só foi buscar. Ah, só foi buscar. Eu achei que ele era... Esse aqui é um torra escura. Que legal. Arábica. 100%. Cara, e foi ontem. Torrou ontem. Ore. O que é difícil pra você é simples pra Deus. Aleluia. Ei, glória. Olha aqui. Então essa aqui, meu amigo. Opa. Essa não é pra você deixar lá na prateleira do coisa. Peraí, deixa eu colocar isso aqui. É essa aqui. Porque o café é o indispensável. combo, cara. Sabe quando é bom tomar café? Qualquer momento que te oferecerem. Sabe qual café é bom? Agora eu não consigo colocar lá. Qualquer um que você goste. Não, bota aí de qualquer jeito. Adoro tomar café. Tá entrando no... Aí, velho. Agora sim.
Oi? Café com palavra. Vou deixar ele aqui, ó. Tá aí o @ na tela pra você. Tem até uma balinha. Essa canequinha que não é qualquer um que tem, não. Isso aí, meu Essa amigo, aqui só é... não vai quebrar ela antes de É começar. térmica? Ela é. Aqui. Aí, ó. Ah, tá. Você Ela puxa. só é... Essa alcinha aí, você... Aí pode ir com... Aí não tem... Essa daí é... copo térmico. E uma camisetinha do Proposições pra você juntar lá. Muito um bem. dia que você tiver nada pra vestir, você Proposições. veste ela lá. Tá bom? Cara, Legal. obrigado. Obrigado, mesmo. Daniel. Eu tô muito feliz. Vocês gostaram? Querem perguntar alguma coisa? Já que tá cheio de plateia aqui. Vai pensando aí. Aí aqui, a gente só tem um quadro. Aí é o fim do fim mesmo. O fim do fim. É o fim do fim. Tá que nem eu pregando. Eu tô terminando, mais 40 minutos. Cara, eu acho que todo mundo tem uma mensagem. E eu acho que às vezes as pessoas falam, você é muito repetitivo. Cara, Só tem uma mensagem. eu só tenho uma mensagem. Eu acho que você só tem uma mensagem, eu só tenho uma mensagem. E a gente roda e termina naquilo, né? E aí um dia, viajando aqui sozinho, pensando no programa e naquilo que eu queria gerar aqui como proposta, né, como proposição, eu criei esse quadro que é o 2 minutos para o mundo. Foi essa cena assim, de eu imaginar. Cara, já pensou, já com essa globalização, se Deus desse essa grande chance? Dani, fala aí, cara. O mundo vai parar para te ouvir, no sentido de que você carrega uma mensagem e eu vou mandar isso para todo mundo, mas também porque você é meio perdido, não vou te dar mais que 2 minutos, porque no terceiro você já falaria alguma besteira, né? Aí eu criei esse quadro, assim, o 2 minutos para o mundo, que é aquilo que flui, assim, cara, aquilo que você realmente gostaria que todo mundo ouvisse sempre da sua boca, assim. Aí você olha pra câmera 19 aqui e... Câmera 19. Tem só 2, mas essa é que aquela é 18 e essa é 19. Você não tem da 1 a 17, você não tem ainda. Não, começa na 17. Aí você olha aqui pra câmera e fala aí os seus 2 minutos para o mundo. Eu sempre digo na igreja, assim, se eu pudesse dizer uma única palavra, eu dizia, por favor, morra. Morra. Disposição de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Tem uma saída para a vida. E a saída não está em eu tentar juntar tudo o que eu quero. A saída está em negar o que eu acho que preciso, olhar para o reino e dizer, Senhor, eu baixo a guarda. Eu quero virar a chave. Eu quero me esvaziar de tudo que me enche. Eu preciso morrer para mim mesmo, para nascer outra vez e começar outra vez. Existe uma chance na vida, mas ela vai ter que acabar para você. Se ela acabar para você, você tem um bom começo em Jesus. Eu diria isso. Benção, cara. Te agradeço mesmo, assim, pelo seu deslocamento, por estar aqui. Pelos irmãos que vieram me ver. Plateia, tá lotado o auditório. Salve de palmas, plateia. Minhas colegas de trabalho. Hoje sim temos uma plateia, graças a Deus. Trabalho. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Proposições. Se Deus quiser, na próxima semana, a gente segue repartindo o nosso coração com virtude, graça, verdade, desse jeito que a gente tem, que é o nosso, não é o do aí. outro. E aquele nosso jargãozinho, sejamos uma bênção. Até semana que vem, se ele permitir. Aí de novo, salva de palmas. Jael. Uberlândia, Goiânia, Caldas Novas. Rapaz. Pensa, né?